Bom, 1h40, né? A hora da... Começando no horário, depois do almoço, tá fácil. Duro que depois da feijoada, né? Não vai ser fácil, na verdade, segurar a atenção do pessoal. Até explicar, né, um pouco, né, porque tá eu e o Joaquim aqui. Na verdade, a minha palestra era agora e a palestra do Joaquim era logo na sequência. Do Joaquim, na verdade, era introdução sobre pentest e a minha era um pentest na era atual. Então, a gente pegou, juntou tudo, fez uma palestra só e vamos tocar, né, assim, a gente vai desde uma parte de evolução e vamos indo mais ou menos o que acontece hoje. E aí a gente vai acabar tocando os dois juntos a palestra aí o tempo inteiro. Né? No final tem algumas falhinhas aí que a gente até colocou. Tá mais pro final, né? Tá. Até para agradecer a atenção, a gente acabou colocando... 2 Zero Days, pode falar, cara. Tem 2 Zero Days que vão Days. ser dropados aqui ao final da talk. E... Vai ser um, pode falar, né? Vai ser um de bypass de WAF, Web Application Firewall, e o outro é? A outra é no escada. O outro é no sistema SCADA. Só isso. Então, bora aí. Quer começar? Vamos lá. Assim, a gente, como tem muitos slides, tem aproximadamente 60 slides, assim, eu ia falar só 60. Aí depois, quando juntou com palestra, teve que dar uma diminuída. Eu vou me apresentar, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Joaquim Espinhara, certo? Eu sou consultor de segurança na área de informação, trabalhando na área de segurança da informação, trabalho especificamente com testes de invasão, penetration tests, ethical hacking. Cada empresa tem sua definição própria para a mesma atividade fim, que é uma das coisas que eu falo no slide na frente. E eu acho que Balestra até dispensa apresentações, todo mundo conhece. Também. Trabalhei com pentest. O POP, né? Trabalhei com pentest já faz um tempo já. Ultimamente não tenho atuado tão, né, quanto o Joaquim na parte de hands-on mesmo, mas acompanho bastante ainda o que tem acontecido por aí. Trai o movimento dele. E outra coisa também, assim, acho que na verdade a ideia, assim, a ideia da palestra, se a gente fosse dar uma palestra de pentest mesmo, falando de muita parte técnica, na verdade ia ficar como se fosse uma receita de bolo, que talvez não é interessante porque a gente tem um monte de vídeo na internet, um monte de coisa, que acaba não ficando tão legal. Então, assim, a gente vai dar uma abrangência de coisas que funcionam bastante hoje ainda, de coisas que ainda tem gerado muito resultado, né? E aí a gente vai entrar em alguns assuntos, né, citar exemplos. Então, assim, queria até que acabasse tornando meio que um bate-papo, se tiver alguma dúvida ou precisar interromper no meio do caminho, aí vocês dão um alô. Um dos grandes desafios para a gente montar essa palestra, tanto a introdução como o pentest na era atual, é que pentest, apesar de todo mundo falar que tem receita de bolo, acaba não tendo. Por quê? Vocês vão ver que no final a gente aqui falou de pentest interno, pentest externo, mas a gente acaba não entrando muito em detalhes de pentest de aplicação, em pentest de wireless. Então, como o pentest em si, ele é uma como é que eu vou falar? É uma disciplina que envolve muitas coisas completamente distintas, fica muito ruim da gente tentar falar de tudo. A gente vai falar de algumas coisas que a gente considerou mais importantes. Então, se você tiver alguma dúvida sobre algum tópico que não está aqui nos slides, pode perguntar. Por exemplo, um tópico que ele está muito na moda hoje em dia, está quente, é pentest de sistemas embarcados. Então, a gente não cita nenhum, mas pode ser que alguém aqui já tenha experiência com o desenvolvimento de alguma ferramenta de desenvolvimento de sistemas embarcados. Então, vocês podem perguntar, a Balestra está aí para responder. Então, aqui tem uma agenda rápida que eu vou passar, porque senão vai ficar muito ruim. Ou vou passar. Vou passar. Então, introdução, eu acho que já está muito mais do que claro sobre o que a gente vai falar. Assim, a ideia era eu falar de introdução e Balestra falar de pentest na era atual, que assim, não ia ter muita diferença, porque pentest hoje e antigamente é a mesma coisa, é o mesmo objetivo, só mudaram as vulnerabilidades. Na verdade, uma coisa que eu brinco muito com o Balestra é que, na verdade, só mudou o lado, né? Antes a gente explorava muito o server-side e hoje a gente explora mais o client-side. Então, só tem algumas coisinhas básicas. Bom, meu nome eu já me apresentei. Aqui, eu não falei, eu trabalho na Trustwave, tá? Tenho mais ou menos 8 ou 9 anos de experiência, já palestrei em eventos como a Black Hat nos Estados Unidos, a Black Hat aqui no Brasil, esse ano na Black Hat no Brasil de novo, na Hack in the Box, no Kuala Lumpur, na Malásia, no Security Brasil, na H2HC, Security Brasil e Shota Sheriff e outros que eu não lembro. Sou um dos desenvolvedores e monitores do Microficha, que é uma ferramenta específica para você fazer stalk stalk perfis de pessoas utilizando o comportamento online dela. Ou seja, a gente
estudando as redes sociais, a gente consegue traçar um perfil da pessoa e trabalhar em cima daquele perfil para montar uma engenharia social, montar um ataque de phishing como mais legítimo. E aqui é... Caralho, o cara é diretor, Bom, mano. Aqui sou eu. Bom, eu trabalho na empresa Cypher, né, a gente acabou não falando. Né, hoje eu toco a área de P&D na Cypher, né, a área de desenvolvimento de produtos internos da empresa. Né, já tem bastante tempo, já desde 97, na verdade, eu estudo a área de segurança. Em 2002 comecei a trabalhar. Publiquei algumas falhas já no kernel do FreeBSD, no kernel do NetBSD. Isso daí eles usaram como exemplo no livro lá de exploração de kernel. Encontrei falha no Solaris também, no KNX, que é um sistema operacional de tempo real, que é muito usado em redes de escada, em sistemas de escada. Em carro também, freio da Audi, por exemplo. Aplicações web também já acabei publicando, fora as outras que acabou não publicando, mas outras duas que vai publicar aqui. Né? Então, tem algumas coisas. Tem o paper também, já escrevi artigo para a FRAC Magazine, que um artigo, né, foi usado como referência em bastantes lugares, inclusive no livro lá de Rootkit, que era sobre SMM. Artigo para Hack9 também, que foi eleito o melhor artigo entre as 100 edições, 100 primeiras edições. Só que eu não sou muito de palestrar, que nem o Joaquim fica batendo perna. Né? Até a própria H2HC, a última vez que eu palestrei foi em 2006, se eu não me engano. Então, foi lá na FIAP, acho que o palestrei era sobre Syscall Proxy, né? Que na verdade era uma ideia que era como se fosse o Matterpreter hoje, né? Mas de você fazer pivoting para as máquinas. Naquela época não existia Matterpreter, não existia nada. Existia só o da Core e o da Unity. Agora você fala que é Matterpreter. Ah, pô, tem aí. Vamos aí. Bom, a motivação, assim, é... Então, eu vou passar. Então, a motivação, assim, é um trabalho desafiador, é um trabalho, assim, você nunca vai fazer a mesma coisa todo dia. Sempre vai ser alguma coisa diferente. Ou seja, você não vai repetir sempre, por exemplo, por mais que falem que é receita de bolo, você nunca vai repetir a mesma receita em seus trabalhos. Sempre vai ser uma coisa diferente. Até porque, como você trabalha com consultoria, vai ser diferente se você trabalhar no lugar que você faz o pentest naquele lugar. Se for no que a gente coloca cliente mesmo. Mas se você for um consultor, nunca vai ser igual. Sempre vão ser coisas diferentes, ambientes diferentes, soluções diferentes. Então, para mim, é um trabalho que, assim, além de ser desafiador, é muito divertido. É divertido você estar lá, você conseguiu fazer alguma coisa, aí, por algum descuido seu telefone toca. Aí é o seu cliente falando, mas você adicionou um usuário do MyAdmin no meu domínio? Aí você, mas não era para você saber ainda, né? Então, acaba sendo desafiador. Por quê? Porque ele vai bloquear seu usuário, isso aí não tem para onde correr, e você vai ter que achar outra forma de colocar lá de novo sem que ele perceba dessa vez. Então, é um trabalho muito desafiador e bem divertido. Assim, particularmente eu gosto. É divertido. Não é divertido? É divertido. Aí. Eu me divertia bem mais do que agora desenvolvendo. Volta então, eu tenho vaga lá. E com relação ao mercado de trabalho, assim, o mercado de trabalho ele é muito amplo porque ele acaba sendo global. Ou seja, apesar de eu trabalho para uma empresa americana, moro aqui em São Paulo, eu não sou de São Paulo, vocês já devem ter percebido. Eu moro aqui em São Paulo, trabalho para uma multinacional americana, e a gente tem vários clientes aqui no Brasil, mas eu também atendo clientes de fora. Ou seja, é um mercado global. A oportunidade de trabalho, normalmente, quando a gente está falando de pentest, acabou que ficou uma cultura, uma coisa meio mística, que a maioria das empresas deixam os funcionários trabalhar home office. Ou seja, eu trabalho home office, todas as outras pessoas que trabalham comigo também trabalham home office. Por exemplo, no Brasil, nós somos uma equipe que estamos presentes em São Paulo, Ribeirão Preto, Londrina, Recife e Brasília. Ou seja, é todo mundo da mesma equipe, só que em locais completamente distintos. Se você quiser arrumar uma vaga, o LinkedIn é seu amigo, lá tem vagas, se você estiver disposto a aplicar e estiver disposto a estar, só procurar lá. Por exemplo, no final tem o meu Twitter lá, eu costumo repostar vagas que a empresa que eu trabalho abre, certo? Então é só você dar uma olhada lá e aplicar. Eu acho que quem contrata mais é o diretor, né? Então, qualquer coisa, falem com ele. Uma coisa que é muito importante a gente trazer, que assim, foi uma das coisas que eu falei quando o Balestra me convidou para falar no University, que é o pessoal que está querendo começar na área, o pessoal que já tem uma certa iniciação na área, é que é um mercado muito baseado em reputação. Certo? Se alguém aqui receber uma proposta da empresa X e alguém daquela empresa X me conhecer, vai ficar, já ouviu falar de fulano? Cara, eu vou ser sincero, se eu souber que você fez merda,
eu vou falar, dependendo da merda, né? Tem merda que dá para relevar. Mas, então, é um mercado que é muito baseado em reputação. As empresas maiores, as maiores empresas como a que eu trabalho, ela faz um trabalho chamado de background check, ela vai verificar todo o seu histórico. Certas empresas americanas têm mais essa cultura do que as empresas brasileiras, até porque na legislação brasileira tem uma série de limitações que não pode fazer esse tipo de cheque. Então, como eu falei, é um mercado baseado em reputação, então não faça besteira. Se fizer besteira, não deixe ninguém saber. Então, mas acho que até Balestra é melhor para falar nessa parte de mercado, de contratação, do que eu. Porque para mim, se o cara for bom, é bom, irmão. Não posso fazer besteira, nada. Mas às vezes é meio difícil de contratar, né? Porque pode repetir a besteira. Mas, de fato, assim, é que nem o Joaquim falou, a gente tem consulta muitas pessoas, né, antes de contratar alguém para esse tipo de vaga, né? Até quando contratou você, quando contratou, na verdade, outras pessoas. Você vê que não funciona, tá vendo? Mas é um negócio que... É porque tem que tomar cuidado, porque queira ou não queira, a pessoa, quando vai fazer um teste de intrusão, muitas vezes acaba tendo acesso a muita informação, né? Porque várias vezes a gente faz teste de intrusão, acessa a base de cartão de crédito, né? A gente faz muito teste de intrusão para a norma também, para o PCI, então, assim, foco é cartão de crédito. A gente acaba focando em ganhar acesso a dados de cartão de crédito. Então, assim, acaba tendo acesso a muito desse tipo de coisa. Então, assim, é um profissional que normalmente é bem remunerado, mas também, na verdade, tem que ter aí a questão de ética também, que considera bastante, né? Não adianta nada a pessoa ser excepcional, mas acabar que você sabe que essa pessoa acaba fazendo muita besteira. Tem uma flexibilidade moral duvidosa, né? Então aí acaba que não dá certo. Você acha que sobe a cabeça do cara? Não, eu não acho que sobe a cabeça do cara, mas eu acho que às vezes o cara quer mostrar para amigo e essas coisas e tal, e aí acaba vazando, porque mostra para cá, depois mostra para lá, e na verdade o cara tem contrato de confidencialidade que acaba não respeitando também, então é meio complicado. Mas, de fato, a pessoa acaba tendo acesso a muita coisa, às vezes a própria empresa também tem ferramentas próprias que aí a pessoa pode usar para também fora da empresa, então assim, acaba tendo problema, exatamente. Talvez a própria oportunidade, né? O momento. Também, E agora a gente vai entrar num tema que é, assim, é bastante interessante para quem está começando, bastante legal, mas eu tenho uma opinião pessoal muito forte contra isso. Na verdade, não é contra. Eu acho que tem suas vantagens, mas é uma coisa que você não precisa... vou fazer certificação, sei lá, CH. Vou fazer porque depois eu vou me transformar num super hacker foda. Então, eu tenho uma preocupação muito grande. Se você chegar para mim com um currículo cheio de sopa de letrinha desse, eu vou falar, velho, para mim pouco importa isso aí. Uma coisa que é bem interessante, que eu acho que eu vou começar a fazer também com meus amigos e tal. Exemplo, o Facebook, agora na última contratação deles, sabe como foi o pedido de currículo? Alguém viu essa história? Alguém sabe? Eles queriam contratar desenvolvedores. O que foi que eles pediram como currículo? Pediram simplesmente a URL do GitHub. Não pediram graduação, pediram simplesmente, para fazer a primeira triagem, pediram simplesmente o link do GitHub. Ou seja, se eu quero contratar programador, eu sei onde eu vou buscar programador. Ou seja, certificações, elas não garantem seu emprego. Pode ajudar sim, porque tem muitas, isso aí Balestra pode falar também, tem muitas empresas, muitos contratantes que quando vão atrás de uma outra empresa para prestar um serviço de consultoria, ele pede que a empresa que for fazer o serviço tenha uma pessoa certificada X. Então, é isso que ainda mantém esse mercado de certificações. Não estou dizendo que é completamente ruim, mas eu acho que é interessante saber ponderar que tipo de certificação para que tipo de trabalho você quer fazer. Como eu falei, ajuda sim. CH não é uma das melhores para você investir. Acho que é a mais conhecida. Todo mundo aqui conhece a CH, ou não? Ou seja, não é a melhor para você investir, até porque não tem quase prática nenhuma. E aqui eu coloquei algumas, não estou fazendo propaganda, nem conheço esses caras, não sei nada, mas pelo conteúdo que eu vi, são certificações que eu acho interessantes e vão preparar você para o tipo de trabalho que você quer fazer. Exemplo, você tem são as certificações da Offensive Security, que tem, aí ele vai variar um pouco, tem wireless, tem para a parte de código, exploração de código, tem a parte de pentest, tem a parte de aplicação web. Então, se quiser investir em alguma certificação, entra lá no site da Offensive Security, eles têm um treinamento online, você faz o treinamento online e no final do treinamento você já faz a certificação. E quando você compra esse treinamento, eles te dão um ambiente online
para você testar aquele seu conhecimento. Ou seja, você não vai precisar estar testando em lugar nenhum, em lugar de terceiros. Até porque, antigamente, a gente não tinha legislação no Brasil. Hoje a gente tem, está para ser aprovado aí o Marco Civil. E, cara, se seu nome pintar em alguma coisa dessa, desista. Você nunca mais vai trabalhar com isso. Assim, seu nome não vai aparecer, pelo menos. São certificações que eu recomendo também. Da SANS e os cursos da SANS e da Ofensiva. Ou seja, se você quiser investir em alguma coisa, vá lá. Tenta fugir desses caras. Não, treinamento de pentest via online, R$800 dividido em 15 vezes no PagSeguro. Tenta dar uma fugida. Se pode ser que seja o start inicial, pode ser, mas você não vai aprender nada muito profundo ali. Você vai aprender coisa bem superficial com que aquele instrutor tem, com aquela visão que ele tem. Mas esses cursos, eles são muito mais abrangentes, porque vai ser focado em uma coisa específica. Se você quer fazer quero ser um pentester especializado em redes wireless, você vai fazer um curso lá de redes wireless e vai tirar a certificação. E uma coisa que eu estou vendo, que está se provando bem interessante, é que as certificações da Ofensiva e da SANS, elas estão bem mais reconhecidas do que a própria CEH. Não estou falando que a CEH morreu, tem muita gente que pede ainda, mas para mim é uma coisa que não faz mais sentido nenhum. É importante também, assim, tem essa questão de treinamento no Brasil, olhar quem que é o instrutor, né? Porque conta muito, na verdade, a experiência que o cara vai passar. Às vezes o cara só pega o material e acaba não passando muita coisa prática, né? Assim, a parte prática mesmo é o que vai fazer o cara aprender, né? E a gente pega, por exemplo, a CEH, tem muita parte teórica. Então, assim, de repente, talvez um instrutor que vai te passar muita coisa prática, talvez até adiante, mas é meio complicado. Aí são todos os treinamentos e as certificações são em inglês, tá? E também, entrando nessa parte de certificações, o que vocês estão fazendo hoje aqui, que é isso, estar aqui tentando ouvir, por mais doido que seja o palestrante que tá falando, mas é sempre bom você estar no evento. Eu listei alguns eventos aqui no Brasil, são eventos que vão do conhecimento desde do inicial até o mais avançado. E listei alguns eventos no exterior, que você tiver uma disponibilidade financeira, porque não são eventos baratos, não tem o deslocamento e tal. Mas vale a pena. H2HC, vocês estão aqui. Exemplo, eu não sabia que ia ter H2HC University, esse molde. É bem interessante, bem legal, mas eu tinha listado H2HC. Quando eu comecei nessa área, eu acho que eu vi um H2HC, sei lá, fiquei maluco, falei, não, na próxima eu já vou palestrar nesse negócio. Dei uma estudada lá, fiz algumas coisas, mandei, os caras aceitaram, né? Aí eu vim. Mas assim, H2HC, um evento muito bom, vocês estão aqui. RoadSec, que é um evento que ele é focado especificamente para o introdutório. Você não vai ver nada de muito avançado lá, você vai ver vários assuntos sendo tratados de forma introdutória. É um evento, eu esqueci até de devia ter colocado os sites, né? Se você já tem uma experiência um pouco maior, já acha que dá para fazer um network e tal, então você pode ir no Shot the Sheriff. Esse é um evento que ele já é mais fechado, já é para convidados, mas é interessante também. E um evento bem legal é a Upsides, que acontece sempre paralela a um grande evento. Então, sempre que puder ir na Upsides também, vai lá. Além do conteúdo, é importante lembrar, cara, que tem um network, né? A galera está aqui, ó, eu fiz isso, eu faço isso, eu posso ser isso. E para a gente que já está no mercado de trabalho, é muito bom ter o feedback, pô, nem quando eu palestrei lá, do outro lado tinha tanta gente assim, tá ligado? Então, é importante a gente também aqui conversar, me procura, ó, pô, sou fulano, faço isso, estou precisando de uma relocação, estou querendo estudar alguma coisa, isso, você pode me ajudar. Cara, se eu não souber, que eu não vou saber muita coisa, eu posso falar, tem fulano que já faz isso, tem ciclano que já faz aquilo, dá uma conversada com o cara desse que foi eu que indiquei. E no exterior tem a DEFCO, que todo mundo deve ir uma vez na vida. Quem quer trabalhar com isso tem que ir uma vez na vida, tem que ir na DEFCO. Aqui pertinho, e nosso dinheiro vale muito mais do que o deles. Certo? Você dá para chegar lá de patrão. Tem a Ecopare, que é um evento muito bom. Esse ano completa 10 anos. Vai ser bem interessante dar uma chegadinha lá. E no pouco mais longe tem a Hack in the Box. Ela não, esse ano foi a última que teve na Malásia, não vai ter mais na Malásia. Eu acho que a galera está com medo de pegar os aviões da Malaysian Airlines. Né? Não vai ter mais o voo não vai ter mais lá na Malásia, mas ela vai continuar tendo na Europa, em Amsterdã. Então, quem gosta, pode ir. Tem 2 motivos para ir. Tem a Infiltrate,
Certo? Infiltrate acontece aqui pertinho, assim, no estado mais longe de Brasília, em Miami. Certo? Então, você pode dar uma passadinha lá. Infiltrate é bem legal. Agora também tipo assim, vá sabendo que você, desculpa a palavra, vai ser um bosta. Você vai olhar, os caras estão falando lá, você vai olhar assim e falar, beleza, estou voltando para o Brasil. Tem a TOTCON, que acontece em Chicago, acho que é em abril e maio, que é bem legal também, é bem variado, certo? Inicial, introdutória, intermediário, avançado. A CCC, que junto com a DEFCON, é uma que você também deve ir uma vez na vida. A época do ano não favorece muito, né? Porque ela sempre acontece no final do ano e as passagens são meio caras. E também tem um frio, caralho, lá. Mas, que é na Alemanha. Esse ano vai ser em Hamburgo, se eu não me engano. Ele saiu de Berlim, não vai ser em Berlim, vai ser em Hamburgo esse ano. E tem outras várias, cara. Se você Troopers também, lá na Alemanha. tem a Troopers também na Alemanha. Então tem várias outras que você, pô, eu fiz isso aqui, eu acho que esse assunto pode ser compatível com aquela conferência. Velho, manda, ou não, a gente já sabe que tem, então é só esperar. Então, com relação às certificações e eventos, era isso que eu tenho que falar. Se tem alguma coisa para falar? Não, acho que uma coisa que é importante que a gente acabou nem colocando aqui no slide é também participar desses jogos, tipo Capture the Flag, que Capture tem. the Flag. Antigamente tinha muitos desses jogos na internet para fazer e de esquema de pontuação. Hoje, não sei como é que está direito, que eu não tenho acompanhado, mas em compensação tem muitos eventos. Então, acho que vale a pena participar dos Capture the Flag no evento. Assim, eu sei que tem gente que fica meio tímida de participar e fica com medo, né? Mas eu acho que é legal, vai aprendendo, vai pegando um macete, né? Porque isso daí, pentest é muita prática, né? A não sei que você esteja trabalhando com isso, né? É importante estar sempre praticando, né? Quando você trabalha com isso, que você não quer se divertir com isso, né? Então, é bem mais fácil quando tá... Então, mas é bem legal os Capture the Flag. Assim, tá rolando um, tá? Vai rolar, começa agora à tarde. E tem amanhã também. E uma coisa que eu tava, foi até, eu coloquei esse slide desse tópico depois, eu estava conversando até com o Balestre no almoço. Hoje, o que sustenta o que eu faço, o que o Balestre fazia, o que ele vende hoje e o que provavelmente vocês querem fazer, é isso aí. Conformidade. Digamos que 80% dos meus clientes, nenhum está preocupado com... Dos meus clientes não, dos seus. Dos clientes de Balestre lá, nenhum, de 80% só 20 estão preocupados com segurança da informação. O resto, ele só quer ficar pronto para a PCI. Ele só quer a certificação dele. O PCI é uma certificação que as bandeiras, tem um conselho e tal, que as bandeiras de cartões de crédito, Visa, Master, Amex, fizeram para tentar diminuir o problema com fraudes, vazamento de informações e tal. Então, elas definem uma série de requisitos que uma empresa que processa cartão de crédito deve atender para poder continuar processando. Essa parte de vendedor você faz melhor, velho. Então, hoje, na verdade, o PCI movimenta muito o mercado de testes em geral, de WAF também, né, aqui no Brasil e lá fora. Uma coisa que é legal de falar também, né, assim, essa motivação de pentest mesmo, você vai até comparar, na verdade, eu lembro do slide que tem a questão de análise de vulnerabilidade versus pentest, mas muitas empresas também, ou gestores, contratam teste de intrusão para tentar provar para os seus superiores que ele precisa de mais dinheiro, de mais verba para poder fazer mais coisas no ano que vem. Então, às vezes, a pessoa tem um dinheiro limitado, né, acaba contratando um teste de intrusão, e aí ele vai lá, você faz um teste, você expõe um monte de coisa que ele já até sabe que tem problema, mas às vezes acaba expondo até mais, então você invade um monte de coisa, pega a senha, lê e-mail, né, ganha acesso domain admin na rede, enfim, pega um monte de informação da empresa e ele leva isso daí, às vezes, para conseguir mais budget para o ano que vem, para conseguir fazer mais coisas, implementar o firewall de aplicação que ele queria, trocar o firewall dele normal que ele também queria, né? Então, assim, muitas empresas acabam usando isso daí também. Então, assim, às vezes ele não tem dinheiro contra um pentest para, na verdade, vamos falar assim, para jogar no ventilador mesmo e ver, né, e tentar sensibilizar, vamos falar assim, porque ele, às vezes, o cara ganha mais força com um relatório desse tipo do que sem esse tipo de relatório. Aí você vem para o nosso lado, lembra que eu falei que é divertido, é desafiador? Você fez esse ano, justificou o fire do cara, o AF do cara. Ano que vem você já vai ter que bypassar aquele novo, o AF que ele colocou. Então vai ficar sempre nessa briga de gato e rato e um mercado, uma cadeia, faz tudo funcionar e todo mundo fica feliz. Então, é interessante todo mundo saber, dá uma olhadinha lá no site do PCI. Eu acho que o requerimento que pede pentest é o 11.3, pentest interno e externo. E, bom, acho que é isso.
Penetration Test. A tradução literal para português é ridícula. Certo? Então, teste de penetração. Minha mãe até hoje sabe que eu faço site. O que é que você faz, meu filho? Site, minha mãe. Pronto, tá tudo certo. Então, também conhecido como teste de invasão, ethical hacking, cada empresa cria um nome diferente para, sei lá, na Cypher Intelligence, Pentest. Então, na verdade, Pentest é simplesmente o processo de identificar e explorar vulnerabilidades de sistemas, redes, hardware e qualquer coisa que tenha algum sistema rodando. Certo? E utilizam-se diversos métodos para conseguir um determinado objetivo. Seja ele lógico, que é o pentest mais normal, físico, que aí não é bem comum no Brasil, lá fora é muito mais comum. Exemplo, tem um tipo de teste que eu não vou falar, tem um tipo de teste chamado Red Team, que é um tipo de teste que os escrúpulos são mais flexíveis e vai desde ataques físicos, ou seja, o cara entrar num prédio, entrar num ambiente corporativo, com alguma engenharia social, alguma conversa e tentar espetar um pendrive numa máquina, e tentar bypassar achou uma máquina lá que está bloqueada, ele vai lá, dá um jeito de desbloquear a máquina mesmo sem ter a senha. Eu vou mostrar que dá para fazer isso numa demo aqui. Então... Encostar a mochila no outro só para pegar... encostar a mochila no outro para pegar o contactless. Então, no Brasil não é muito normal isso, até porque depois você explicar isso para a PM é meio complicado. Então... E meios místicos, né? Às vezes você não sabe nem como aquele negócio funcionou, mas funcionou. E é simplesmente a única forma de você mensurar o risco real de uma vulnerabilidade. Ou seja, se você tem um scan de vulnerabilidade, vai falar lá vulnerabilidade X. Aí você, está apontando a vulnerabilidade X. Você começa a ler da vulnerabilidade, aí você fala, isso aqui é inviável de explorar. Não tem como, sei lá, você tem que enviar 55 milhões de requisições para o cliente para conseguir o primeiro byte. Você fala, velho, eu tenho 40 horas para fazer só. Então, tem vulnerabilidade que não tem risco. E uma vulnerabilidade que conseguir um status menor, uma criticidade menor, e você consegue explorar ela com muito mais facilidade. E uma coisa que é interessante também, com o pentest você vai conseguir, e com análise de vulnerabilidade você não consegue, às vezes tem falhas de configuração que o scanner ele não aponta. Por quê? Porque aquilo não é uma falha. Isso ali foi só um descuido do administrador, certo? Que deixou lá configurado de uma forma X, e o computador não sabe como tirar vantagem daquilo, mas o cara que está fazendo o pentest, ele sabe como tirar vantagem daquilo. Um exemplo clássico desse é como funciona o Memcached. O Memcached, alguém conhece esse serviço? O Memcached, ele não tem autenticação por default, então a galera costuma colocar ele com proxy reverse e tal, mas tem como você meio que abusar dele sem que isso seja uma vulnerabilidade. Até para falar um pouco, né, em relação a essa questão, né, que o Joaquim comentou de escopo, né, que às vezes o nosso tempo é limitado também, né, porque às vezes tem uma vulnerabilidade que é crítica, mas vai demorar um tempão para explorar. O que muda muito entre um atacante real mesmo e uma pessoa que está fazendo teste de intrusão, né, que eu costumo até às vezes explicar quando eu vou a uma reunião, é questão de escopo e prazo. Um atacante real, ele não tem escopo para fazer. Então, normalmente quando a gente vai fazer um teste de intrusão, um cara fala assim, você vai testar esses 10 sites aqui, ou esses 5 endereços IPs. Isso aqui é onde você vai poder testar, o resto você não pode. Mas o atacante real, que ele está querendo invadir de fato aquela empresa, ele não vai ficar limitado àqueles 10 IPs, ou 5 sites, 10 IPs, enfim. Então, assim, existe esse problema, né? Muitas das vezes, quando a gente vai fazer teste de intrusão, né, às vezes, quando a gente tem um pouco mais tempo do que 40 horas, né, a gente pega e fala assim, ó, ele vem com o escopo, esses aqui são os meus servidores críticos, então eu queria que você testasse nesses caras aqui. Beleza. Aí eu falo assim, bom, a gente tem 10 dias, então assim, vamos fazer o seguinte, 5 dias eu vou testar o que eu quiser, e 5 dias eu vou focar nesses seus sites aqui. Por quê? Porque normalmente o que acontece é que aqueles sites que o cara pediu, às vezes estão super bem protegidos, o cara tem um monte de coisa na frente, tem uma aplicação que talvez vai demorar muito mais tempo. Mas você pega o resto do escopo, que o cara não está nem aí, uma aplicação de RH, de treinamento, uma aplicação... Tem tantas aplicações que a gente encontra na rede, servidor dentro um banco de dados sem senha lá da vida, né, porque o cara deixou lá, mas não é de produção, mas a partir dele você pega administrador na máquina, daí você pega as credenciais que tem dentro da máquina, daí você faz um brute force para você, né, tentar acessar outros servidores e acaba a mesma credencial funcionando em outros servidores. Então, assim,
Muitas das vezes, quando a gente faz isso daí, acaba que dá certo, né? Assim, a gente consegue acessar aqueles servidores críticos deles sem atacar diretamente aqueles caras. A gente ganha acesso a outros servidores e a partir daqueles servidores, ganha acesso nesses servidores críticos. Isso é uma técnica chamada pivoting, se vocês quiserem procurar. E aqui tem os tipos de pentest, né? Como eu falei, cada empresa tem sua definição. Então, blind black box é simplesmente um black box em que você não tem conhecimento nenhum do que é para ser. Exemplo, hoje o que a gente faz, o que eu faço, não é black box, apesar de todo mundo dizer que vende como black box, mas não vende é porque a gente sabe qual é o escopo, ou seja, já não é mais black box. Pô, black box, é? Black box. Então, o black box, ele é uma definição que você tem o nome da empresa, meu irmão, vá lá, tá contigo. Você vai ter que fazer todo o levantamento de informações para saber qual é o IP do cara. Isso é fácil, não tem dificuldade nenhuma de você saber quais são os IPs de empresa tal. Você vai ter que, sei lá, depende de sua disponibilidade, seu querer, você vai ter que vai na empresa ver lá como é que os funcionários meio que, ver o descarte de lixo, tem como você levantar informação. O gray box, que é o cinza, é o tipo que a gente faz, que a gente já tem uma definição de escopo. O cliente já chega para a gente e fala, o escopo é esse. As URLs são essa. Os IPs são esses. E o white, que é o não cego, né? É simplesmente quando o cara já te passa a credencial. Eu só quero que você já teste já dessa parte tal da aplicação, já com a credencial. Te dá 2 credenciais com perfis diferentes para você testar se uma você consegue acessar o perfil da outra, você consegue fazer uma escalação horizontal. Então, no Whitebox você já tem todas essas informações, pode ter até o código-fonte da aplicação, o cara já pode te dar isso também. Então, é aquele que acaba sendo o menos difícil de fazer, é o mais fácil de fazer. Externo e interno, isso aí não tem muito o que explicar. O externo você vai tentar invadir, do ponto de vista da empresa que eu trabalho, que não é muito diferente da empresa que o Balestra trabalha, até porque eu trabalhei com o Balestra. O externo é simplesmente aquela definição, ele pega tudo que está publicado para a web e fala, não, o pentest é externo, você vai pegar o que está publicado para a internet. O pentest interno, ele é feito do ponto de vista de um usuário mal intencionado já dentro da rede do cliente. Normalmente é o pentest mais fácil de fazer, porque o cara não está aqui dentro do prédio, só precisa ter um antivírus ali e tal, então você acaba tendo um resultado muito melhor no interno. No externo, muitas vezes você consegue entrar na rede interna do cara do pentest externo, então isso aí não é muito comum, mas você consegue. Então é essa a definição. O wireless assim, eu não sei por que vendem, tá? Apesar de todo mundo falar, não use o app, use o WPA2, use não sei o que lá. O escopo de vulnerabilidades, o range de vulnerabilidades para redes wireless é muito pequeno. Em um dia, 3 dias, 2 dias no máximo, você já testou todas as vulnerabilidades conhecidas para o wireless. Aí só vai depender do tamanho da força da senha do cara, se você vai conseguir craquear o handshake, se você vai conseguir craquear a senha. Mas tem técnicas um pouco mais avançadas que você pode meio que tentar enganar os usuários daquela rede wireless para tentar algum resultado. Posso citar, não vou citar o nome de cliente, mas recentemente eu fiz um pentest, que era um pentest wireless, que não tinha nada, era tudo equipamento novo da Cisco. Simplesmente o que é que foi que eu tive que fazer? Eu tive que criar hotspots fake, com o mesmo nome da rede do cara e esperar alguém conectar, mas eu também tinha que rotear o tráfego para sair, porque senão não ia ter nada não. Com essa brincadeirinha eu consegui pegar o cara, sei lá, utilizava um Android, quando o Android passou a senha do domínio para ler o e-mail, consegui capturar. Aí você vê que também tem um usuário que não é bem treinado. Tinha um SSL, mas o cara acertou meu certificado falso. Então, você consegue meio que bypassar isso. Com isso, eu peguei a credencial, o cara tinha acesso à VPN, da VPN eu consegui... No e-mail dele, que eu tinha senha, tinha o documento de configuração da VPN. Então, eu peguei documentação da VPN, configurei uma VPN e consegui entrar na rede interna do cliente do Pentest Wireless, ou seja, teve alguma vulnerabilidade na Wireless? Então, para que vende? Tem um pentest físico, que é um pentest que não é muito normal no Brasil. Assim, a empresa que eu trabalho, ela faz. E, assim, você olha, você vê os relatórios dos caras, você olha, velho, esses caras eram tudo bandido, tudo ladrão.
Não tem como, velho, não tem como. Exemplo, a gente fez um teste num país aqui da América Latina com o ATM, né? ATM são os caixas eletrônicos. Né? No Brasil, o nego usa dinamite para abrir o negócio. O cara foi lá, pegou 5 minutos, ele abriu o ATM. Velho, vamos para São Paulo. Tipo, é coisa que assim, lá fora faz muito, aqui no Brasil não é muito comum. Então é o pentest físico. Tem coisas engraçadas, vamos dizer, eu já vi um relatório. Sabe essas portas que ela só abre por um lado com o detector de presença? Você chega perto da porta, a porta abre, mas só abre em um sentido. Os caras descobriram isso, sabe o que os caras fizeram? Pegaram uma boneca inflável, passaram por baixo da porta, e inflaram a boneca. A porta abriu. Isso é pentest físico. Que assim, é massa você fazer live, mas, por exemplo, dá errado, você pega dentro de um prédio, chega lá a PM, você já tomou 3 tapas, 4 papos, e daqui que você explique. Vai ter que se explicar que a boneca inflável debaixo do braço ainda. Ainda tem essa. Tem o pentest de engenharia social, que é muito... na verdade, é quase a mesma coisa com o client-side, que hoje, para mim, é o tipo de pentest que mais reflete os ataques reais. Assim, os pentests normais ainda vão continuar sempre, mas quando a gente fala de ataques mais avançados, ataques mais sofisticados, ataques dirigidos, cara, vai ser uma engenharia social explorando alguma vulnerabilidade client-side. Seja não engenharia social para o cara clicar no link ou só abrir. Aí vai depender da arma que você está usando, né? O exploit que você vai estar usando para conseguir comprometer. E tem um pentest de aplicação. Isso aí, cara, se você quiser arrumar um emprego fácil e rápido, é só você comprar aquele, como é o nome do livro? The Web Application The Hackers Web Handbook. Application Hackers Handbook. Ler aquilo ali de trás para frente, de frente para trás e mandar currículo, porque 90% da indústria está contratando pentest de aplicação. Porque é o que acontece hoje. Hoje é tudo serviço, hoje é tudo web, hoje é tudo 80 ou 443. Não tem mais nada além de HTTP e HTTPS. Então, se você quiser, eu acho que a forma mais fácil de você entrar no mercado e outra coisa, é difícil achar gente boa em aplicação. O cara acha porque viu uns vídeos no YouTube, sabe explorar SQL Injection, botar o SQL Map para rodar, até eu sei. Agora, o conceito de como o SQL Injection funciona, explorar na mão, cara, você pode pegar uma entrevista, o cara vai falar lá, eu sei rodar SQL Map. Mas se você perguntar conceitualmente como funciona uma injeção de SQL, o cara não sabe. Então, é importante você saber, se você perguntar como é que funciona o protocolo HTTP, o cara, não, mas se você botar aqui numa ferramenta X, cara, eu não quero saber ferramenta, eu quero saber o básico, que você aprende na faculdade, você aprende onde você quiser. Mas é importante pontuar que a pentest de aplicação é o que o mercado quer hoje. Certo? Então, se vocês quiserem alguma coisa aí, assim, até para explicar, né, assim, hoje o que tem acontecido muito hoje é a questão de client-side e de testes em aplicações, né? Então, né, os ambientes acabam sendo comprometidos muito por conta de problemas em aplicações. Eu vou até contar um caos aqui, porque até que eu acabei que nem coloquei no slide, mas né, tem muita gente que nem você comentou, às vezes de rodar a ferramenta e acha que sabe, mas tem muita coisa que a pessoa não consegue, né, a ferramenta não consegue pegar e uma pessoa conseguiria saber, né? Então, assim, você está um exemplo de um teste que é simples de fazer, né, em termos de conhecimento técnico, mas que as ferramentas, mesmo boas, não conseguem pegar. A gente foi fazer um teste de uma aplicação num cliente nosso, né, e era um teste de sistema de troca de pontos. Então, você trocava ponto por geladeira, ponto por celular, enfim, você ia, conforme você gastava, você ia ganhando pontos. O banco só tem 5 empresas nessa, né? Vai pela eliminação daqui a pouco, né? Não deve ser na que está na sua cabeça, não. Mas já corrigiram também. E o que a gente encontrou? Né? Então, na hora que você ia fazer um pagamento, você, por exemplo, estou comprando um celular, né? Eu passava lá, o celular custava 500 pontos, eu tinha, sei lá, 1.000 de saldo. Né? E aí eu ia pagar meu celular com os 500 pontos que eu tinha, né? Eu ia na hora do checkout, beleza, fazia checkout, ele me entregava o celular. Se eu fosse na hora do checkout e ele passava, lá não sei porque cargas d'água, que ele passava o valor, né, na URL, e eu mudasse esse valor, por exemplo, para 300, ele não aceitava. Então, ele checava que o valor era 500, mas os 300 que eu estava colocando para tentar comprar mais barato não funcionava. Mas, né, se eu colocasse menos 500, ia. Então, o que acontecia? Ele chegava, né,
eu fazia checkout, passava menos 500, aí ele comprava o produto para mim, e na hora que eu ia atualizar meu saldo, ele pegava 1.000 menos 500, ainda ficava com 1.500. Ou seja, tipo, saía comprando que nem louco e ganhava crédito pra caramba. Né? Então, assim, ferramenta, ela coloca número negativo, mas não pega. Então, assim, fica uma dica até de coisa, assim, esses tipos de coisas, assim, SQL injection, às vezes acaba até ficando mais batido. Mas essa questão de escalação horizontal de privilégio, que foi até o que o Joaquim comentou, né, problema de lógica, problema de design até, né, um dos Zero Day que eu vou colocar é até um problema de design até, né, assim, acaba acontecendo muito esse tipo de problema, as pessoas acabam que não identificam muito esse tipo esse tipo de problema, e as ferramentas também não conseguem identificar. Né? A ferramenta não consegue identificar um problema de design, né, tão fácil, né, uma pessoa, às vezes, também nem assim, que não é tão treinada, também não identificaria, mas isso daí aconteceu. Se alguém abusou disso daí, deu para comprar muita coisa e ganhou ponto pra caramba. Você só me conta agora. E uma coisa que é muito importante falar, que existe uma confusão tremenda até quando já aconteceu a venda, e você vai fazer o serviço e a pessoa ainda confunde. Pentest é uma coisa completamente diferente de análise de vulnerabilidade. São coisas distintas. Opa, peraí. Tem gente que roda o Nessus e vende relatório como pentest. Conheço. Então, pentest, assim, existe muita confusão. Pentest não é uma análise de vulnerabilidade, uma análise de vulnerabilidade não é pentest. Isso também não quer dizer que em um pentest você não faça uma análise de vulnerabilidade. O entregável aqui vai ser outro, certo? Então, ficou claro aqui, quando alguém perguntar pentest e análise de vulnerabilidade, vocês já sabem o que é. Pronto, aí, todo mundo nota 10. Governo compra muito pentest e o cara entrega o Nessus. Como que você vai brigar? É só preço. O cara não consegue limitar no edital. Aí chegam uns doidos lá que você está mandando 40 mil reais, o cara manda por 5. Como é que você vai analisar a coisa manualmente? Não tem como, na verdade. O cara vai rodar. Não, eu já fiz, quando eu trabalhava no governo, sei lá, eu era estagiário em um órgão, fui para outro departamento. Não, é que a gente fez um pentest esse ano, eu quero que você revise as falhas e coloque os fixes. Eu já tinha na minha cabeça, eu me fudi, né? Porra, o cara chega para mim com um relatório de 600 páginas, um output do Nessus, e no final, o anexo era um output do Nmap. Eu falei, tá, você quer que eu olhe porta por porta, qual vulnerabilidade tem? Velho, isso não é pentest. Não, porque venderam aí e tal. Ah, tá certo, beleza. Vamos para a próxima. Fiquei 2 dias lá só. Então, uma análise de vulnerabilidade, para diferenciar, na análise de vulnerabilidade, não ocorre a exploração das vulnerabilidades. Ou seja, você só vai listar a vulnerabilidade e não vai explorar para saber se é um falso positivo. Não. Por isso que ela tem uma alta ocorrência de falsos positivos. Uma coisa que é bem interessante eu lembrar também, às vezes os scans de vulnerabilidade você já coloca uma credencial da sua rede, do domínio, ou seja, ele vai verificar até se o plugin que está instalado no Internet Explorer tem falha. Aí o cara está com o plugin do Internet Explorer desatualizado, lá o Flash, aí só nesse match que ele vai dar aí, ele já vai reportar 300 falhas. Se você mandar o seu estagiário resolver 300 falhas, ele vai ficar lá patch a patch. Então, não existe a exploração das vulnerabilidades, ou seja, com isso tem a grande ocorrência de falsos positivos. No pentest, as falhas que você identifica, que você acha que identificou, você vai explorar. E você só vai reportar isso se a exploração for bem sucedida. Ou seja, você não vai reportar uma tentativa. Não, eu acho que esse serviço está vulnerável. Não, você só vai reportar se aquele serviço está vulnerável. Ou seja, ocorre a exploração das vulnerabilidades. Não existe falso positivo, porque você não pode reportar uma falha que você não conseguiu explorar. E, pela primeira vez, você vai chegar para o cara e vai expor ele ao risco real. Exemplo, como eu já peguei várias vezes, vários clientes. Chegou lá, o cara tem um relatório, ele tem um processo interno de análise de vulnerabilidades. Ele tem lá um relatório que está apontando que a máquina X dele, o servidor X dele tem 1000 vulnerabilidades. Quando eu vou fazer o pentest, eu dou um pentest com uma vulnerabilidade. Aí o cara, não, mas meu relatório aqui está dizendo que tem 1000 vulnerabilidades. Eu falei, velho, mas eu só precisei de uma para entrar no seu servidor. Então, eu só vou reportar
o que eu achei, o que eu consegui fazer. Então, é bem importante você saber pontuar isso, porque muitas vezes, quem está começando agora, quem vai chegando no mercado agora, se você vai propor esse tipo de ideia nas empresas que você trabalha hoje, é importante saber diferenciar o pentest da análise de vulnerabilidade. Um complementa o outro, não estou dizendo que assim, é tanto que no PCI ele pede os dois. Tá? Então, por que eu acho a análise de vulnerabilidade importante? Porque você, em algum ponto, você vai reduzir a superfície de ataque. Se você começar a corrigir patch, vai chegar uma hora que você vai acertar. Mas é importante você continuar fazendo os dois, fazer um paralelo ao outro. E lembrar que eles se complementam, eles não se substituem. Posso contar um outro caso? Não. Quem... Lá, pode ver. Não, até nessa questão de pentest, minha análise de vulnerabilidade, o cara de pentest, às vezes, tem que ser uma pessoa, né, mais safa do ponto de vista de criatividade, né? Porque, às vezes, teve alguns... Né, teve um outro caso que a gente foi testar, também era um banco, e isso aí faz muito tempo. Né, assim, foi um pessoal que foi testar. E qual que era, né, naquela época não tinha muita autenticação no banco, né? Ele pedia a agência, pedia a conta e pedia uma senha, e essa senha era de 4 dígitos, né? E aí, assim, poxa, uma senha de 4 dígitos, vamos pegar e vamos tentar fazer brute force, né? Meu Porque banco é 4 assim. dígitos, né, é de mas depois tem outras, né? Mas assim, é de né? A gente tem 10 mil possibilidades aí de senha. Então, assim, é fácil. Né? Aí acontece que, né, quando a gente foi tentar fazer brute force, ele bloqueava depois de 3 ou 5 senhas erradas. E aí bloqueava, depois, daí naquela época ainda tinha pouco internet, na internet banking, daí você tinha que ligar lá para desbloquear. Né? Aí, e tinha um tempo, né? Então, assim, depois de 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, ele voltava, não lembro o tempo agora. Mas, aí o que foi feito nesse caso aí para tentar... Né, a agência é fixa, basicamente. Né? Você pega uma agência e aí depois os números da conta eram sequenciais. Né? O dígito da conta era um JavaScript no site, não era só olhar JavaScript como é que ele validava o dígito, então você conseguia gerar o dígito da conta também. Então, você conseguia ter esse valor. Ficava a questão da senha. O que foi feito nesse caso? Ao invés de fazer o brute force na senha, né, fixou a senha e fez o brute force no número da conta. Então, ele testava, né, a conta número 1 da agência 1, a senha 1, 2, 3, 4. Aí depois testava a conta número 2, a senha 1, 2, 3, 4. Depois a conta número 3, a senha 1, 2, 3, 4. E assim foi. Então, assim, até você testar todas aquelas contas, ele já voltava no tempo, já zerava aquela contagem. Então, no final das contas, mapeou uns 80% das contas do banco. Né, naquela época que o pessoal usava Internet Bank. Só fazendo brute force, na verdade, foi a questão de ter a sacada de fixar a senha, ao invés de você, né, e ficar randomizando a senha e fixar o nome do usuário, que no caso era a agência conta. Né? Então, assim, às vezes tem algumas coisas que você acaba descobrindo durante o pentest que dá para fazer e tal, né? Isso daí é uma coisa legal que muitas das vezes ainda funciona, né? Você fixa, às vezes você está com uma empresa e a senha é curta, você acaba fixando uma senha e sai randomizando o nome do usuário. Acaba funcionando, tá? Ainda funciona. Depois eu conto outro caso. Beleza, eu vou falar. Quem deve realizar o pentest? Assim, todo mundo tem que fazer, uma hora ou outra. Se você não fizer, alguém vai fazer por você. Então, é importante você manter essa cultura dentro da sua empresa e tal, certo? Porque, como eu já tinha dito, é a simulação real de um ataque, uma simulação real. Ou seja, assim, é a mais próxima da realidade. Não vai ser uma real porque a gente sabe que tem limitações, certo? Então, mas é a única opção que você tem para você fazer uma avaliação das soluções de defesa que você já tem implementado. Se você tem um Firewall, se você tem um IDS, se você tem IPS, se você tem antivírus. Assim, eu particularmente, quando vou nos meus clientes, depois de um relatório de pentest, eles ficam muito preocupados com como está um sistema de antivírus dele. Sabe por que ele fica preocupado? Porque ele vai ter que falar com o chefe dele e justificar aqueles 200 mil reais que ele comprou na solução do fabricante X, que agora não funcionou. E não funciona? Isso aí não funciona, não adianta não. Antivírus não existe. É mais seguro não ter antivírus na máquina do que ter. Mas, então, é a única solução. E vem naquilo que Balestra falou, você com essa avaliação, você pode justificar investimentos. Você pode falar, a gente está com esse IPS aqui, mas é um IPS que está há 4, 5 anos, não tem mais suporte, está na hora da gente comprar uma coisa nova, uma tecnologia nova. Assim, não estou dizendo que são ineficientes, certo? Antivírus, muitas vezes vai pegar assim, é só porque existem formas
de você bypassar aquilo, de você modificar, porque não tem mágica. O antivírus ele funciona da seguinte forma, ele pega por comportamento ou ele pega por assinatura. Tem tecnologias diferentes? Tem. O que é que vai acontecer? Se pegou por assinatura, você vai mudar um jeito de bypassar a assinatura. Se pegou por comportamento, você vai mudar a forma como aquele payload vai funcionar. Então, você vai acabar bypassando o antivírus. Como eu falei, tem conjuntos de soluções que o cara vê uma coisa, vê outra, compara e dá um match. Tem cliente que faz isso, tem cliente que não faz isso. A maioria dos clientes, como é relacionado com PCI, achou o número de cartão de crédito, ele já perdeu ele já vai ter que parar tudo ali, porque ele já vai ter que corrigir isso, porque senão a certificação dele não sai. Agora, tem cliente que sim, fala, normalmente quando é algo externo, algo que a gente dá para ser feito de fora para dentro, que a gente encontra crítico, a gente reporta antes do relatório final. A gente fala, ó, tem isso e vai. E tem vários casos quando a gente chega lá, chegou numa máquina, tem um SQL injection, um file upload, a gente chegou na máquina e viu que alguém chegou antes da gente. É muito normal isso. Acontece Cara, muito. É muito normal. Você tem a metodologia da empresa que eu trabalho, para o teste naquele momento e escala para o time de resposta a incidentes. Vou falar com o cliente, olha, e é outro serviço, vai ter que pagar como? Então já é outro serviço, porque ali, a partir daquele momento a máquina já está comprometida. Eu não sei se estão usando aquela máquina para ser um nó do Tor, eu não sei se estão usando aquela máquina para compartilhar pornografia infantil, então isso aí vai escalar, já sai da minha... Isso é muito normal, você entrar na máquina, quando você entrar, você já vê lá, backdoor IRC, não sei o que lá, não sei, cara. Bom que você já pega a backdoor do cara, né? E o pior, já entrou, eu não fui o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Esse tem mais. Tá dando briga já. Já tá dando briga. Já tem, eu disse, porra. Mas e acontece, é um que lama o outro, né? Acontece muito. Às vezes você vê questão de interface, JBoss, essas coisas assim, que você tem deploy de aplicação, você identifica já a aplicação lá do cara, e você acessa a aplicação do cara, já é a própria backdoor, você não precisa nem fazer deploy da sua. Já vai fazer, vamos usar dele mesmo, já está pronto já. E aí você mostra a partida dele. Mas acontece muito, tá? Assim, Code Fusion, essas coisas que você tem que fazer deploy, às vezes agendar, porque ele vai baixar de um lugar, vai mandar para o servidor. O cara que bota no JBoss na internet, ele merece, né? Ah, mas acontece muito. Bom, tem um exemplo de Tomcat aí depois. Tem. Então, quais são os benefícios? É uma rápida avaliação da situação real de segurança da sua empresa, é eficaz, ajuda na tomada de decisões de investimento, alocação de recursos, e as recomendações, elas não são genéricas, elas são direcionadas a resolver aqueles problemas específicos. Aí a gente vai andar aqui, tá aqui já 50 minutos falando já, velho. Então, quem faz o pentest? O pentester. O pentester é a pessoa que faz o teste. Existe também uma confusão, assim como o pentest e análise de vulnerabilidades, a respeito de pentest e pesquisador. São coisas diferentes. Por exemplo, acho que o Rodrigo falou mais cedo, ou não falou ainda? Ele vai falar da carreira de pesquisador. O Rodrigo Rubira vai falar da carreira de pesquisador. É uma coisa completamente diferente. Não estou dizendo que um cara que é pentester, ele não pode pesquisar uma falha ou outra, nem um cara que é pesquisador, ele pode fazer um pentest. Mas o pesquisador, ele tem um foco diferente. Com o que eu já vi de Vundev, não estou falando que é o que todo pesquisador faz. O cara desenvolve, ele vai lá, ele vai achar uma falha, vai desenvolver uma forma de explorar aquela falha e vai publicar isso. O que é que o pentest vai fazer? Ele vai pegar aquela falha que o cara descobriu, como explora, como o cara já publicou, e vai tentar tirar proveito daquela falha em algum determinado momento. Ou seja, porra, eu vi que saiu um CVE, sei lá, saiu um CVE novo da falha do Bash. Porra, quem usa Bash? Todo mundo. Quem usa Bash? Ou seja, o cara que descobriu a falha lá, ele pode ser um pentest? Pode, mas ele, na verdade, fez um trabalho de pesquisa. Ele foi um cara que pesquisou e tal. Então, é bom diferenciar. Pentester é o cara que vai testar o que já é conhecido no ambiente. Não estou dizendo também que ele não pode descobrir uma coisa nova durante o teste que ele está fazendo, no Zero Day, durante o teste que ele está fazendo, uma falha que ninguém nunca viu. Ele pode, mas é importante saber que são duas carreiras completamente diferentes, que pedem skills completamente diferentes. Quer dizer, o cara que é pesquisador, o cara vai saber muito do sistema operacional, de como funciona a memória, a arquitetura de computadores. O cara que faz o pentest, ele só precisa ter a maldade no coração. Só isso. O resto está tudo certo.
Então é bem importante separar. Essa questão que você comentou até de uso de Zero Day em pentest, assim, eu não recomendo, né, assim, exceto alguns casos que, por exemplo, Você acha que nem eu vou durante o citar, pentest, durante o pentest, ou, por exemplo, um bypass e um firewall de aplicação. Puxa, daí beleza, porque você vai tacar a aplicação dele, do cara que está por trás, mas eu já usei né, Zero Day na época até de Solaris para fazer pentest, né, num banco, e você chega lá para apresentar esse resultado, você, tudo bem, ganhou acesso ao banco de dados, ganhou acesso a um monte de coisas, mas aí o cara vem e fala assim, puxa, legal, mas quem que vai achar essa falha aí no Solaris e vai explorar o mesmo negócio para você ganhar acesso? Então, assim, acaba que hoje ainda é tão fácil você encontrar problemas mais simples do que você achar um zero day, uma falha que não tem patch para você ganhar acesso, né, que assim, eu, pelo menos, né, prefiro fazer um teste de intrusão encontrando coisas fáceis que o cara vai olhar e falar assim, putz, tipo, tô fudido, né? Porque assim, tá coisa bem banal, senha padrão, do que eu chegar lá e fazer um puta de um ataque que o cara vai olhar e falar assim, ah, beleza, meu. Sim, deve ter, pô, dá contando os dedos da mão do Lula quem que vai fazer esse negócio aí. Então, tipo assim, aí ele deixa quieto, né? Então, é um problema isso daí, né? Assim, a gente, né, eu prefiro, na verdade, fazer uns testes que, na verdade, tenta expor coisa. Às vezes você apela, né? Fala assim, bom, não tá dando nada certo, vamos... spoof, velho. Daí você faz ARP spoof, derruba a rede do cara, às vezes não, mas vai. Então, eu acho que essa questão de usar Zero Day é interessante, né? É válido, mas às vezes, se tiver opções para não usar, é melhor não usar, até porque você não vai ter que gastar uma falha que vale Isso que eu ia muito falar, hoje uma em coisa que dia. é muito importante até falar, que não é o tema desse, nem é foco disso aqui, é que antigamente o Zero Day tinha um valor quase Valia nenhum nada. valor, valia nada, valia só sua reputação, ou, sei lá, um OP num canal. Só isso aí. Hoje, cara, existe um mercado de vulnerabilidade, existe um mercado de compra de falhas, seja ela por parte de governo, por parte de organizações criminosas, que dependendo do Zero Day, sei lá, vou chutar um Zero Day preço médio, você conseguiu, sei lá, ó, não estou chegando nem no exploit, estou chegando na falha. Você conseguiu um jeito de causar uma falha no Internet Explorer, bypass que pode ser que seja explorado. No mínimo, você já consegue $10.000 aí só com esse crash. Antigamente, você conseguiu o quê? Fumo. Para ter uma ideia, até em 2004, acho, 2003, sei lá, eu vendi algumas falhas para a iDefense, na época que eles compravam, né, eles depois até publicaram lá, dando os créditos e tudo mais. Se eu não me engano, tudo bem que era no QNX que quase ninguém usava, né? Mas eles davam, acho que era $500, Eu ganhei $700 também, né? por falha. Tudo bem que eu tinha um monte, daí chegou uma hora que eles falaram assim, ó, a gente não vai comprar mais QNX não, que já tá cheio já. Aí parou, mas na época também era moleque, então eu falei assim, pô, tipo, 19 anos, vamos lá, né, vamos vender falha. E valia a pena, mas hoje vale muito mais, né? Assim, hoje o mercado de vulnerabilidades, eu acho que isso até, né, já até comentei em outros lugares que eu já falei, né? Eu acho que esse mercado de vulnerabilidades acabou diminuindo muito a troca de informação. Esses grupos que antes acabavam trocando muita informação, né? Hoje não tem tanto por conta disso daí. Está muito mais restrito essas informações que antes você trocava a rodo, né? Você tinha muita falha naquela época, né? 10 anos atrás, 12 anos atrás. O negócio tá ficando Hoje tão é muito sério, difícil. O negócio está ficando tão sério que o próprio governo americano ele regulamentou a venda de falhas de exploits agora esse ano, né? Ou seja, não é qualquer pessoa que já vai poder vender, porque já está meio que caminhando para a nossa famosa cyberguerra que está acontecendo, né? Que são empresas comprando para atacar outras. Exemplo, hoje a gente tem empresas que só vivem disso. Exemplo, tem o dono da Vilpen é uma empresa francesa que faz muito isso. Uma vez perguntaram para ele, mas por que você vende uma falha que pode ser usada por um governo autoritário contra a sua população? Aí o cara falou, simples e grosso, quando você tiver a sua empresa, gastar milhões investindo para ele achar a falha e depois der de graça, aí o problema é seu. Ou seja, não existe mais bug free. Então, como é que falava das obras, falava lá? No more free bugs. Pronto. Então, voltando ao nosso assunto aqui. No Brasil, não existe na carteira assinada como pentester. Isso aí é meio óbvio, né? Então, existem várias definições, né? Consultor de segurança, analista de suporte, analista de RH, analista de software. Cara, eu já vi tudo. Eu já vi o cara que faz pentest que Eu era analista de infraestrutura antes. Você era analista de infraestrutura, né? É um negócio desse. E uma coisa que é importante, sempre quando você for contratar um pentest, é procurar empresas com consultores especializados, não contratar uma empresa porque diz que faz... Não, é a empresa de segurança da informação. Aí você vai ver o portfólio do cara lá, não tem nem no site dele que faz pentest, mas é a empresa de segurança por quê? Porque o cara vende caixa, ele vende IDS, IPS, de todos
todos os fornecedores e tal. Então, é sempre procurar uma empresa com pessoas especializadas. Qual o conhecimento necessário para ser um pentest? É simples, cara. É o básico da informática, e o básico da informática eu estou falando, arquitetura de computadores, rede de computadores, todo aquele beabá que você aprende na faculdade é o que você vai usar, como funciona o modelo OSI, como funciona tudo, cara. Você vai ter que ter aquela base. Por quê? Porque em algum momento você vai ter que chegar naquele nível lá. Ou seja, quando você está fazendo um teste de redes, o que é que você vai ter que saber? Muito. Protocolos, cara. Tudo em redes é protocolo. Todas as camadas você vai ter que saber. Não estou dizendo que você tem que saber tudo, mas você tem que saber pelo menos em qual camada está, o que é que eu vou fazer com aquilo. E você vai ter que estudar. Não tem como te dar uma receita, tipo assim, estude isso, estude aquilo. Assim, para aplicação eu falei o livro já. Então é só estudar o livro que tem tudo. Assim, é um livro assim, na verdade. Né? Então é só você estudar lá. Agora, para aplicação, eu já vi consultor tem teste de aplicação que você fala pro cara, aí você programa, velho? Aí o cara, não. Aí eu falo, velho, mas como é que você revisa código e tal, se você não é nem, você não tem nem o básico de programação? Tá entendendo? Então, se você quer trabalhar com, tem um livro lá, mas você tem que saber programar também. E, como eu falei, tem um monte de coisas que você vai pegar um cliente que tem um determinado sistema que funciona de uma determinada forma, você vai ter que estudar como aquilo ali funciona, porque, exemplo, não tem como você saber tudo que tem na rede do cliente. Exemplo, outro dia eu peguei um pentest como era o nome do negócio? Fix, um negócio de transação de bolsa de valores. Fix protocolo. Eu nunca tinha visto na minha vida. Ah, tem problema. Eu sei, mas eu sei depois, mas eu nunca tinha visto. Então, assim, tem coisas que aparecem que você vai ter que buscar na hora. Quer falar uma coisa assim? Eu botei conhecimento necessário, assim, uma coisa que é bem importante são diferenciais, É pegar um evento desse qualquer, manda lá uma palestra, desenvolve trabalho, publica seus códigos, tenta causar um diferencial. Porque uma coisa que é bem interessante falar, para quem está começando, só é lembrado quem aparece. Então, cara, se você quer ser lembrado, trate de aparecer. Publique seus códigos, tá? Tenha foco. Se você quer ser pentest de redes, vai estudar para ser pentest de redes. Se você quer fazer pentest de aplicação, vai estudar para ser pentest de aplicação. Não queira ser um pato que tenta fazer várias coisas e acaba não fazendo nada interessante. Idiomas estrangeiros, isso aí não precisa nem falar, todo mundo sabe que tem que aprender. Pato. É. Não voa direito. Não voa direito, não nada direito. Aí a gente vai entrar na parte mais técnica, que já está na parte do tempo de palestra já. As fases de um pentest, né? É importante lembrar que pentest não solicitado é crime, certo? Então, veja bem o que você vai fazer. Definição de alvo, obviamente, estou falando pentest corporativo, você vai definir um alvo, você vai definir um escopo e tal. Depois disso, você vai tentar enumerar, identificar os ativos, seja ele de hardware ou software. Você vai fazer o quê? Tentar depois identificar as vulnerabilidades. Dependendo de sua experiência, de como você for fazendo as coisas, você já vai conseguir identificar isso de uma forma mais fácil. Hoje, por exemplo, eu tenho determinados produtos que rodam em determinadas portas que eu já sei que aquilo ali tem uma falha, pode ter uma falha. Exemplo, Tomcat rodando, JBoss, Tomcat, JBoss, cara, isso aí, se o cara estiver fora da internet, o cara não prestou atenção numa configuração, sinto muito. Primeiro porque não é nem para ele colocar na internet, que é um servidor de aplicação, não é um servidor web, né? Então, quando você tem esse feeling você já consegue identificar alguma falha, algum problema, sem fazer uma análise de vulnerabilidade, sem identificar as vulnerabilidades. Ou seja, no passo 2 lá, você identificou um serviço que está vulnerável, você já pode explorar. Aí vem a exploração da vulnerabilidade. Para mim, é onde começa o pentest. O início, para mim, é quando você já está dentro. Por quê? Eu vou chegar para um cara, veja bem, o cara técnico como a gente, ele sabe o que é um domain admin. Eu instalei um usuário domain admin, configurei um usuário domain admin na sua máquina. O presidente da empresa, ele não sabe o que é. Então, você vai gastar mais tempo na atividade pós-exploratória, para quê? Voltando ao nosso caso, PCI. Eu achei a base de dados com os cartões de crédito, tirei evidência e botei lá. O cara lá de cima, o presidente da empresa, ele sabe que aquele é o tipo de informação que ninguém precisa ter além deles. Que ninguém precisa ter. Ou seja, ele já tem o tamanho da complicação que ele vai ter.
Então, a atividade pós-exploratória é muito importante, e assim, para mim é um dos passos mais importantes de um pentest. Como a coleta de evidências. Isso aí, lembra que o Balé falou da parte ética, da parte tal? Você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se você vai fazer o download de uma base de dados de um cara desse, com cartão de crédito, possivelmente com senha não criptografada, o dado completo do cartão de crédito, você tem que ter noção de você vai guardar isso, pelo menos. Guardou, tirou o screenshot, botou no relatório, ou deleta, ou deleta. E a escrita do relatório. Assim, a empresa que eu trabalho, ela trabalha de uma forma diferente, ou seja, os relatórios eles são via sistema, ou seja, um relatório de um consultor para outro não vai diferenciar muito, pode diferenciar só na narrativa, mas não tem problema nenhum. Vou correr mais. E aqui eu vou mostrar alguns demos. Vai ficar ruim, eu só vi agora, depois porque a gravação ficou pequena. Mas eu vou disponibilizar os slides no site da H2HC, então é só fazer o download lá. O vídeo está anexado no PPT. Todos esses demos são desse site, Pentest Lab. Lá nesse site tem vários serviços, tem várias máquinas virtuais configuradas com problemas e tem um PDF passo a passo de como você resolve aquele problema, como você faz aquele teste. Assim, a ideia dele é o seguinte: pegue, tente explorar aquelas falhas, aquelas vulnerabilidades, sem olhar o PDF de ajuda antes. Se não deu certo, não foi para frente, não custa nada dar uma olhadinha. Olha lá e faz. Os demos são de lá, certo? Então, não tem muito mistério. O demo 1 é um bug de 2012, o CVE 1823. Todo mundo sabe o que é CVE, ou não? CVE é só um identificador único para uma vulnerabilidade. Então, aí normalmente é o CVE, que é Common Vulnerability Exploit. Eu esqueci o nome. Isso aí. Que é de 2012 o ano, e o número que é sequencial, mas não tem como ser tão sequencial assim, porque eles disponibilizam slots para determinados fabricantes. É uma falha no PHP CGI, certo? Descoberta por esse grupo, que foi o que descobriu uma falha recente no Drupal. Agora tem um SQL Injection Pre-Authentication no Drupal, que estão estuprando a internet. Então, ficou muito pequeno, tá vendo? Aqui é um vídeo. Eu acho que como vai ficar muito ruim, aí está trigando a falha. Como vai ficar muito ruim, eu acho que a gente pode passar os demos e a galera vê no site. Está anexado no PPT. Então, não dá nem para ver. Então, fica mais fácil você ver lá. Então, é bem pequeno o negócio. Não tem surpresinha, tá? No anexo, não tem nada. Tem o demo 2, que é uma exploração. Aí já é uma coisa que o seu scan de vulnerabilidade nunca ia pegar. E aqui é o quê? Ele usa uma vulnerabilidade para explorar um outro serviço. Aqui ele usa uma vulnerabilidade no Axis 2 para explorar, para pegar a senha do Tomcat Manager para fazer o deploy de uma aplicação maliciosa e conseguir acesso à rede. Nenhum scanner de vulnerabilidades ia pegar isso aí na vida. A não ser o da minha empresa, tá? Aí a continuação. E o demo 3, que é simplesmente do SQL Injection para Shell. Todos esses, não tem no site que eu passei, não tem o vídeo foi eu que fiz, a gravação foi eu que fiz mesmo, mas tem um passo a passo de como você fazer essa exploração. Nesse aqui é um SQL Injection, você explora o SQL Injection, pega a senha de administrador do site, e depois que você loga com a senha de administrador, você craqueia a senha, na verdade é uma senha fraca, você craqueia a senha, depois vai na parte de administração do site e faz um file upload. Esse file upload é um PHP, só que ele tem um filtro que ele pega extensões PHP. Aí você bypassa colocando PHP 3, e aí é uma forma de bypassar bem simples. Até falar um pouco de bypass de antivírus, né? Eu vi que tem lá na frente, mas você colocar PHP 3, alguns antivírus, por exemplo, se você salvar o vírus dentro da pasta dele mesmo, ele não pega. Fica uma dica, para quando você for fazer o upload de um vírus, ele não pega. Encontrei o vírus, mas deixei ele sozinho. Alguém conhece esse símbolozinho aqui? Todo mundo conhece, né? Heartbleed. Isso aqui foi um bônus que existe muita
confusão também. É uma falha no na biblioteca OpenSSL. Aí está o CVE dela, é uma falha crítica, diferente do que a mídia propagou. Eu sei que a mídia às vezes tem um trabalho de tentar levar para a galera leiga de uma forma mais fácil de entender, mas não é vírus, nunca foi vírus. Pode ser uma falha que a gente chama de, como é que eu vou falar em português? Wormizado. É uma falha que você pode criar um worms, um vírus para explorar, mas ele não é um vírus, porque ele não tem como se propagar sozinho. Pode automatizar a exploração. Tem como se automatizar a exploração, melhor dizendo. E é simplesmente um memory leak. Aqui tem um screenshotzinho que alguém fez. Que aqui foi logo quando saiu a falha que o Yahoo estava vulnerável. Imagina quantas senhas esse rapaz pegou. Aqui tem outra já no Ubuntu. Cara, isso aí até hoje está complicado. E tem a nova moda, né? Na verdade, quando eu fiz o slide tinha, né? Mas depois saiu o Poodle. Mas o Poodle é menos, é mais light. O Poodle vai ser mais light. Tem o Shell Shock. Todo mundo já ouviu falar do Shell Shock? Cara, isso aí não foi Deus que fez, não. É uma vulnerabilidade no Bash. Alguém sabe por que tem essa quantidade incrível de CVS? Na verdade, é porque o primeiro patch que saiu não corrigia a vulnerabilidade. Ou seja, estima-se que o custo de serviço, de suporte e tal, que o Shell Shock causou em uma semana, é 1,2, 1,6 bilhões de dólares, com equipes de suporte e tal. Por quê? Porque logo quando saiu a falha, todo mundo sabia que era crítico, mobiliza todo mundo, vamos corrigir. O patch saiu. Só que o primeiro patch não corrigia a vulnerabilidade. Aí saiu um novo patch. Acontece que tem muitos serviços de terceiros que utilizam o Bash. Ou seja, servidor DHCP, é um mundo. Essa semana até publicaram, né, que tem muitos vetores de ataque, né, para essa falha. Essa semana publicaram de DNS reverso, né, você consegue explorar via DNS reverso. Eu tô ligado no Mac, né? E esse também não é vírus, tá? Dá para viralizar, dá. Mas é simplesmente uma execução de comando remota. E quem quiser mais informações desse site é bem legalzinho, não é o site oficial. É um site que você só dá uma... Lá eles têm como corrigir, como testar e como... Mas o Shell Shock, além de aplicação vulnerável, CGI ou DNS reverso, tem o fato de você ser usuário comum e fazer privilege escalation. Também. Sim. Tem um privilege escalation que fizeram comigo, com o VMware rodando no Mac, cara. O VMware, o VMware, em algum momento, ele usa o Bash e o cara conseguiu explorar a minha máquina com a falha no... Ele já tinha acesso à minha máquina, na verdade. Ele conseguiu explorar, fazer a escalação do privilégio com o Bash, usando o VMware. E ele tem vários CVS, além dos patches que vieram errados, por causa disso. Tem muitas empresas... Exemplo, uma coisa que a Cisco falou, quando foi questionada sobre produtos delas que utilizavam Bash vulnerável, a Cisco foi simplesmente a empresa mais honesta do mundo e que me surpreendeu. Muitos produtos nossos usam o Bash. Quais estão vulneráveis, eu não sei ainda. Então, mas o Bash só afetava a Bash de Linux, e Unix não afetava. HPX, AX, Solaris... Não, mas então... Não, é o mesmo Bash, mas são versões diferentes. Afetou o Unix também? HPX, eu não vi, eu só vi Linux. Eu vi o Mac, né? O Mac afetou, o Mac é kernel do BSD. Então, afeta. Não, e o pior é que já viram que o mesmo tipo de falha, a mesma forma como foi explorada, afeta o Windows também. O mesmo conceito, não a falha em si, mas o mesmo conceito afeta o Linux também, ou o Windows também. Tudo tem Bash, velho. É foda. A não ser o que tem... não, só que a frase que eu mais ouvi foi, você tem Bash? O cara, não, pô, eu uso... Como é? O BusyBox, eu uso... Tinha o KSH também que ficou vulnerável também, depois eles encontraram no próprio KSH também. Não, e ainda vai aparecer muita coisa, né? Vai. Agora, aí, quando o negócio fica avançado, aí, o diretor fala, né? Eu tô ligado, tô tirando... Aqui o que eu tentei passar já são coisas que eu, particularmente, eu gosto muito, que são a parte pós-exploratória, principalmente. PowerShell é uma característica, não é tão nova, ela foi lançada junto com o Windows 7, se eu não me engano, default. E aqui tem esses dois packs, que são packs que facilitam a exploração, facilitam o nosso trabalho de pentest em Windows. Quando você tem acesso a uma máquina Windows, você consegue acessar uma máquina Windows,
você consegue fazer download. Por exemplo, no Linux a gente tem o wget. No Windows a gente tem o quê para isso? TFTP. Porra, peraí, não tem mais instalado por default não, velho. Não tem nem Script telnet, não FTP, tem nem, script- não tem tem nem script telnet FTP. mais por default. Então, esses são dois packs diferentes. Eles criaram módulos, scripts PowerShell, que pode automatizar um pentest, uma coleta de evidência, uma exploração, um bypass de antivírus. O cara consegue fazer tudo com isso aí. Então, pode falar. Então, o negócio que é bom de estudar nessa parte de pentest é que muitas pessoas às vezes ficam estudando como é que vai invadir, mas acaba deixando de lado essa parte de o que eu vou fazer depois que eu invadir. Né? Então, assim, é interessante estudar essa parte do pós-exploração. Né? Acho que daria até uma palestra, um treinamento de repente até, né? Assim, tem muita coisa de pós-exploração, tanto para Unix em geral, quanto para Windows também. Então, assim, eu acho que é bastante importante, tem muito script que auxilia, backdoor também que às vezes ajuda, né, essa questão de pós-exploração. Eu vou passar mais rápido. Tem a parte de client-side attacks, que eu particularmente gosto muito. Eu não gosto. Você não gosta? Eu acho que é muita apelação. Opa, isso é pessoal, velho. Não. Não. É porque sempre funciona. Então, client-side, assim, client-side é só você mudar um pouco o lado do ataque. Hoje a gente tem os ataques que são dirigidos pelo usuário, né? Como é que deixa eu ver uma forma simples de falar. Putz. O termo é esse, não tem tradução. A verdade é essa. Se você procurar lá, user driven attacks, são ataques que client-side, que eles são chamados de sofisticados. Mas que de sofisticado não tem porra nenhuma. São simplesmente ataques que dependem de uma interação do usuário com o seu ataque. Por isso você deve trabalhar o que a gente chama de pretext, pretexto muito bom para levar o cara a clicar. Porque não adianta nada, você, sei lá, você tem um Java assinado que não vai alertar seu antivírus, não vai alertar o próprio Java, mas você precisa do clique do cara para abrir o Java. Então a gente tem esses 4 tipos, tem mais tipos, eu listei 4, que é o document dropper, você deixa lá você manda lá para o cara um exe, a forma mais simples. Você pega um exe, troca o ícone do exe, coloca um ícone de PDF, bota .file.pdf.exe. Cara, não subestime a idiotice humana. O cara vai clicar. Principalmente os Windows, que na verdade ele já oculta a E o Windows, extensão quando é conhecida. ele tira a extensão, né? O cara nem vê que é um exe. Tem os HT Application, né, que são aplicações HTML, que eu botei um link aqui para uma exploração de um client-side, que na verdade o cara usa o Phishing Frenzy. Phishing Frenzy, alguém conhece aqui o Phishing Frenzy? É simplesmente uma solução em Ruby Rails que o cara desenvolveu para você conduzir campanhas de phishing. É open source, só você procurar lá, você vai achar. E aqui, o cara fez um demo, desse ano, que ele pega o Phishing Frenzy, ele já é integrado com o BIF. Alguém conhece o BIF? O BIF ele é uma solução para browser, para hackear browser, né? Então, ele utiliza o BIF com o Phishing Frenzy para executar uma HTA na máquina e conseguir acesso remoto. Java assinado, a partir do Java 1.7, você não consegue mais rodar um Java sem ele dar um alertazinho que não é assinado. O assinado é você comprar um certificado de assinatura de código. Ou seja, você só consegue rodar o Java se ele for assinado agora. Ou seja, você vai ter que ter uma identidade atrelada àquele applet. Você falou assim, o ataque client-side não é tão sofisticado, mas você pode combinar ele com DNS spoof, por exemplo. Pode. Aí ele já fica mais sofisticado. Mas são técnicas amplamente conhecidas, não tem... Assim, sofisticação para mim é o Stuxnet. Mas aí depende do quanto o usuário é leigo, entendeu? Mas é que tá, eu não tenho como contar como o usuário é leigo. Eu tenho que dar um tiro certo, eu tenho que dar um jeito de... Tem até um slide mostrando a estatística do usuário, quantos cliques. Que na verdade é dos testes que a gente faz de engenharia social mesmo, né, que o pessoal contrata. Então, assim, levantei uma estatística de quantos que eles clicam, e tem gente que fica clicando um monte de vez ainda, né? Porque o negócio às vezes
joga pro site, o cara fica clicando. Cara, um o monte de vezes. negócio Homer Simpson, né? chega a ser tão estúpido. Ela tá com mal de Parkinson lá. Chega a ser tão estúpido que eu já tive familiar meu, que eu chego lá e ele fala, pô, tô abrindo esse e-mail aqui do Itaú e não tô conseguindo abrir. Aí a primeira pergunta que eu falo, você é cliente do Itaú? Não, eu tenho conta no Bradesco. Dá para ver como é que o tipo de coisa... Assim, do nosso lado, do nosso ponto de vista, a gente conhece tecnologia, a gente sabe como isso... Mas quem a gente está lá atacando, está fazendo o teste, porque o pessoal de TI tem essa preocupação, é o cara que ele não sabe, alguém vai ter que treinar ele. Eu vou pegar, vou ter um relatório lá, conseguir comprometer sua rede, porque esse usuário específico clicou no link. Esse usuário específico clicou no link. O pessoal de TI, junto com o RH e tal, não sei se tem medidas, sei lá, administrativas a tomar, mas pelo menos é uma forma de chegar no cara e falar, ó, você vai passar por uma reciclagem, fazer um treinamento com aquela pessoa. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Vamos botar o cara para fora. Mas é importante saber. E macros macro de Office, né? Você bota lá naquele botão mágicozinho lá e já era. E tem o Social Engineer Toolkit, que é uma ferramenta que ele já te dá auxílio a uma porrada de coisas, cara. Desde você fazer um pendrive mal intencionado, que é muito engraçado. Não sei se vocês já viram os ataques de pendrive, né? Como é Team Spy que chama? Cara, é muito engraçado. Você faz um pendrive junto, depois procura no Google. Você faz um pendrive com o set, ele te dá a configuração todinha. Você coloca no pendrive na máquina Windows, você vê o passo a passo de comandos sendo executados. Você vê o cara abrindo o bloco de notas, do bloco de notas você vê o cara digitando um código, salvando como bat e executando o bat. Executando o bat e te dando uma shell. E só que você consegue ver isso, só que, velho, quem vai imaginar que foi só espetar o pendrive? Sendo que agora a gente tem o BED USB, né, que é uma parada muito mais sofisticada e tal, e quem tem que dar uma olhada ainda, não olhei ainda não. Eu tenho um lá, que até inclusive que a galera usou para desbloquear na época o PlayStation 3, né, que você coloca ele e você programa, na verdade você programa, ele é um USB e você programa ele antes, né, e você pode transformar aquela conexão USB no que você quiser. Então, na verdade, eu programava ele para virar um teclado, então na hora que eu conectava, na máquina ele reconhecia como teclado, e não como dispositivo de armazenamento. Daí, na hora que ele reconhecia como teclado, eu mandava um monte de comando já sozinho, como se o cara tivesse, por exemplo, comando cmd.exe, user, net, user, dd, tipo, sai adicionando e vai fazendo tudo sozinho. É isso aí. Então, assim, dá para... É só comprar, assim, na verdade é aqueles dispositivos que o pessoal usava para desbloquear a PlayStation 3, você pode programar em cima daquilo. E também uma coisa bem interessante falar, que é evasão de antivírus, né? Que é o mais conhecido de todos é o Veio, né, que usa o Hyperion lá por trás. Todo mundo, quem faz pentest, e até quem não faz pentest, usa isso aí para bypassar antivírus. Ele modifica o seu executável, ele cria mutações para bypassar soluções de antivírus. Acontece que, como se tornou muito conhecido isso, as empresas de antivírus já estão trabalhando para bloquear, para criar assinaturas de comportamento do Veio. E tem o Shelter, mas ainda funciona. E tem o Shelter, que é bem interessante, foi um projeto que eu conheci recentemente com um pessoal que trabalha comigo, que ele cria shellcodes dinâmicos, ele faz injeção de shellcode dinâmico em executáveis. Ou seja, até hoje, nenhum antivírus que eu fiz algum teste pegou o Shelter. Acontece que eu não gosto muito de usar essas coisas públicas porque já tem a maioria de assinatura. Então, dentro da empresa que eu trabalho, junto com o time, tem uma galera que desenvolve bypass e tal. Eu não tenho nenhum exemplo de código da minha empresa, mas eu tenho poucas linhas de código. Está lá no slide também. Sei lá, 26 linhas de código que você pega um payload lá do Metaxploit, faz um jeito aí. Isso aqui é C++, depois você compila, voa lá. Está lá disponível também no slide, quem quiser. Isso aí foi do pessoal da Alligator. Alguém conhece Alligator? Foi o time da Alligator que fez. Tem um ataque físico, que aí é bem legal. Isso aí, quem quiser anotar isso aí, velho. Isso aí é muito massa. Isso aí para a família também, cara, é uma coisa muito boa. É simplesmente um ataque de, como é que eu vou falar? De manipulação de memória. Ele faz isso em tempo real. Simplesmente você chega num cliente, vai fazer um ataque físico, já está com acesso lá, tem uma máquina bloqueada. Uma máquina Windows bloqueada. Você pega a sua máquina, conecta na FireEye da outra máquina, ele vai fazer patching da memória, patching da senha em memória, e vai passar
o acesso da... Vai desbloquear a tela. Você pode fazer isso para usar implantes, para criar implantes. Por exemplo, você pode usar isso para colocar um rootkit na máquina. Tem um projeto chamado Inception, que é open source. Quem quiser estar lá, é só pegar no GitHub. Que ele funciona para FireEye, Thunderbird, ExpressCard, PCCard, PCI e interfaces. Cara, é da hora isso. É muito massa. Uma vez questionaram o cara que fez esse negócio, por que ele fez isso? Sabe mesmo por que ele fez isso? Ele falou, se as agências de inteligência têm, por que todo mundo não pode ter? Cara, é simplesmente isso. Isso aí é que ele chama de trabalho físico, covert access, né? Que o cara vai lá, espeta um esquema e faz. Se você pegar lá no Wikileaks, ver os arquivos da Gama, que é uma empresa que é especializada em inteligência, não sei o que lá, espionagem, eles têm uma solução que é chamada FinFireEye, que faz exatamente a mesma coisa. Ele faz esse patch em memória, bypassa, implanta rootkits, implanta malwares na máquina. Não estou dizendo que no pentest comercial você vai fazer isso. No pentest comercial você vai fazer alguma coisa só para ter aquele acesso ali rápido, aquele... Isso daí é bastante antigo já. Não, Eu lembro que velho. quando eu trabalhava, em 2006, eu trabalhei muito com perícia, né? A gente já usava isso daí em um treinamento que eu dei na H2HC também, a gente comentou disso daí, né? De forense era na época, né? De você usar a porta FireEye para você poder conseguir acessar os dados da memória, porque, né, como está escrito ali, né, ele é um DMA, que na verdade ele tem acesso direto à memória. Então, você consegue ler e escrever dados da memória utilizando a porta FireEye. Então, assim, se você tem FireEye no seu notebook, é melhor você desativar ele, o FireEye mesmo, para não deixar aquela porta ativa. Aí você aproveita e desabilita Thunderbird, ExpressCard. Vai lá, velho. Pô, eu até coloquei um exemplo aqui, né, de ataque físico, né, que até para comentar, assim, uma vez eu dei uma palestra de escada, mas até esse aí era um slide que eu colocava, né, falando de como muitas das vezes as coisas não estão protegidas, né? Então, na verdade, você pega um computador conectado numa rede que não tem uma proteção nenhuma, só tem uma cerquinha ali que você consegue abrir facilmente, de repente até espetar uma porta FireEye dentro desse computador mesmo, ou você conseguir plugar na própria rede do cara. Então, assim, ataque físico também é muito legal, né, que nem o Joaquim comentou, e o povo é muito curioso, né? Às vezes a gente vai fazer alguns testes de engenharia social, mas que envolve também parte física, né? A gente vai dentro da empresa, né, puxa, vai com uns 10 pendrive dentro do bolso e coloca já tudo com vírus, bonitinho. Aí você vai, deixa um pouco no banheiro, um pouco no lugar do café, e deixa um outro no sofá, como se tivesse caído do bolso. Cara, o cara vai colocar o negócio. Às vezes tem uns que coloca dentro da empresa ainda, tem outros que falam assim, puxa, ele deve ficar ansioso, coloca lá na casa dele, daí você ganha acesso no computador da casa do cara, né, durante o pentest. Mas assim, sempre acaba colocando, é muito difícil a pessoa não espetar. Quando a gente fala isso, a galera pensa que é mística e tal. Não, velho, funciona. Funciona, você dropa lá, alguém vai espetar, nem que seja para formatar, mas ele vai espetar, é uma coisa absurda. Ninguém pega assim pra é seu, velho? É seu? Não, o cara, vou lá, não, tem as fotos da irmã dele. Já vai, é foda, velho. Eu ia falar isso aqui, mas o tempo está muito ruim, muito curto. Simplesmente não é uma técnica nova, é um conceito que é relativamente novo, que é aqui eu só citei exemplos como exemplos de Java, que é você utilizar falhas antigas para comprometer, como é que eu vou falar? Continuar comprometendo servidores vulneráveis. O que acontece? O Java, especificamente, ele tem várias vulnerabilidades e tal, e a maioria das soluções de IDS, IPS, antivírus, já pegam quando você tenta explorar isso aí. O que é que acontece? Você pode fazer um hardening inverso. Todo mundo sabe o que é hardening de servidores, hardening de aplicação. Você pode fazer um hardening de exploit. Você pega uma mesma falha, uma falha conhecida, amplamente divulgada, e você tem que ter um pouquinho de conhecimento para desenvolver um exploit novo. Por quê? Você desenvolvendo um exploit novo, você vai estar mudando, você está explorando a mesma falha, mas você está mudando o comportamento de como aquela exploração acontece. Velho, vai bypassar aí todas as soluções de antivírus, todas as soluções de IDS e PS. O Java, você pode fazer esse hardening com 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 formas. Eu considero uma matadora e funcional, que é você utilizar múltiplas JVM. Você tem o mesmo applet, e você usa o applet em diferentes JVM.
O antivírus não vai pegar porque as JVMs elas se comportam de uma maneira diferente, elas não são interligadas. Você vai ter que fazer uma função de comunicação dos applets em JavaScript. Então, você vai passar isso aí muito fácil. Aqui eu coloquei uns slides da apresentação do Luigi, que é um dos caras que mais tem CVS publicado até hoje, onde ele detalha tudo isso aí. Bom, a gente comentou bastante já, né, em relação a pentest, a gente foi fazendo meio que um par aqui, mas hoje o que acontece muito é a exploração das aplicações web, principalmente essas que permitem execução, né, de comandos mesmo, né, como não comando no sistema operacional, mas no comandos em geral, né, que não envolve nenhuma interação com o usuário, como um cross-site script, mas um SQL injection da vida, um command execution, né, uma escalação horizontal de privilégios, que nem o Joaquim comentou, que você tem você tem um privilégio, você consegue acessar dados de outro usuário, né, você já tendo autenticado dentro da aplicação, né, problemas de interface administrativas, né, apesar esse tipo de ataque ser ataques antigos, né, a gente consegue, né, reproduzir hoje, né, assim, todos os pentests que a gente acaba fazendo, a gente consegue ganhar acesso por algo desse tipo, ou é um problema na aplicação, às vezes a gente vai, né, que nem aquele que eu comentei, de pegar um escopo mais amplo, a gente testa uma aplicação que o cara nem sabia que existia, às vezes já tem uma aplicação nova, mas tem uma versão rodando no outro servidor, que era até um data center antigo deles, que o pessoal não tinha nem noção, né, que ainda estava ativo. Então, assim, a gente acaba sempre encontrando esse tipo de problema durante os pentests. E até um exemplo do que acontece na vida real mesmo, né, que muitas das vezes a gente vai fazer teste e fala assim, não, mas meu servidor não está exposto, meus dados críticos não estão expostos. Mas o que acontece é que, às vezes, um problema numa aplicação web, a gente consegue ganhar acesso ao servidor, né, de banco de dados, aí o servidor de banco de dados já está numa rede que é uma rede mais restrita, e aí, a partir desse servidor de banco de dados, você consegue acessar, né, várias outras máquinas bem mais críticas, que de fato não estão com acesso direto na internet, mas tem pontos que dá para fazer. Né? Isso daí, por exemplo, a gente conseguiu acessar sistema de distribuição de energia desse tipo, que o pessoal, você vai lá, você vai falar com esse pessoal e fala assim, não, isso daqui, assim, meu sistema de controle aqui, está tudo segregado, não tem conexão nenhuma, mas acontece é que você, na realidade, quando você vai testar, mesmo você encontra algo desse tipo. Até coloquei um exemplo, porque às vezes a gente vai fazer testes também, né, e fica um pouco difícil, né, às vezes tem firewall bloqueando e o seu tempo é curto, né, e eu coloquei um exemplinho de como se fosse uma backdoor, né, para auxiliar você a acessar uma rede interna. Então, né, é um tipo de coisa que a gente acaba usando muitas das vezes, né, você consegue fazer um upload de uma aplicação, essa aplicação fica nesse servidor e você não consegue ganhar uma shell, por exemplo, dentro desse servidor, né, então você, né, quer fazer esse servidor de ponte para a sua rede interna já usando essa aplicação. Então, você configura essa aplicação, ela recebe conexões de um cliente que está no seu computador rodando e chaveia para dentro de outros servidores como se fosse gerando uma conexão normal mesmo de rede. Então, nesse exemplo aqui, eu subi uma aplicação, né, configurei meu cliente e aí eu bati um localhost lá no meu telnet, na minha conexão remota do Windows, e aí, né, ele conectou na porta 9090, o meu cliente conectou nessa minha aplicação, que está rodando já no servidor invadido, e essa aplicação roteou para dentro do servidor, e aí eu caí no meu terminal service lá dos caras. Então, pela aplicação, eu estava conseguindo executar comandos remoto dentro do servidor. Adicionei um usuário dentro da máquina, né, com um net user da vida, e aí, depois disso daí, eu peguei um terminal service que não tinha nenhum tipo de acesso dentro, né, exposto para a internet, mas você fez essa aplicação de ponte. Então, é um negócio legal também para estar usando, né, para você acessar uma rede interna de um cara. Posso passar? Pode ir, manda lá. Né, então, até aquela questão que a gente estava comentando de efetividade da engenharia social, né, isso daqui é um dado dos testes de engenharia social que a gente fez ultimamente, né, e assim, você manda e-mails para as empresas, né, e 37% dos e-mails foram abertos do que a gente mandou, né, que a gente tem um sistema que analisa quem que abriu, né, e a gente vê a volta, né, e desses 37%, né, 10%, né, acabou clicando mais de uma vez, porque às vezes, de vez em quando a gente via, o gestor só queria saber se o pessoal estava caindo mesmo, não era para atacar. Então, às vezes a gente não mostrava nada, que ele pedia para não mostrar nada, às vezes jogava para um site qualquer,
né? E, nesse caso, as pessoas acabavam clicando muitas das vezes. Então, assim, você pega uma empresa que não é difícil de ter 1.000 funcionários, você manda um e-mail para esses 1.000 funcionários e 37% clica, 370 é muito difícil de você não conseguir ganhar acesso. Por isso que eu falei para o Joaquim que eu não gosto muito desse tipo de ataque. E essa questão do pendrive também, que eu comentei, assim, 25% dos pendrives o pessoal abria, né? Assim, a gente deixava 10, desses 10, 2 o cara abria pelo menos, a gente conseguia executar comando dentro da rede do cara. Às vezes o cara abria fora, mas daí a gente acabava nem contando. Bom, de defesa atual, a gente tem, né, até falado, porque por conta dos ataques client-side e mais os ataques em aplicações web, a gente tem firewall de aplicação web, né, e a gente tem os sistemas hoje que faz análise dos binários, dos arquivos que estão passando pela rede, então análise de um Flash, análise de um Java, análise de um exe mesmo, né, e aí a gente vai até discutir um pouquinho, pode passar aí. Olha o Zero Day. Opa, tem um. Então, esse daí é até um problema relacionado à firewall de aplicação, né? Assim como, né, um firewall de aplicação, né, um software vulnerável foi criado por alguém, né, que pode cometer erros, o firewall de aplicação também, também foi criado por pessoas que também podem cometer erros e acaba, às vezes, muitas das vezes, não analisando todos os vetores, vamos falar assim, os tipos de encoders, né? Nesse caso aqui, é um bypass para um firewall de aplicação F5, né, não tem patch, mas e como é que funciona, né? Então, eu usei caracteres full widget, que na verdade, né, que é isso daí? A Unicode, ele tenta suportar todas as linguagens, né? Ele foi criado para suportar todas as línguas, né, que tem. Então, né, a gente está falando de todos os tipos de caracteres. E aí, quando a gente vai falar do caractere chinês, que o cara, ao invés de escrever aqui assim na horizontal, o cara escreve na vertical, né, e aí o Unicode tenta também tratar esses tipos de caracteres. Então, o que acontece é quando você usa esse tipo de encoder, né, que é esses full width, né, você acaba conseguindo, né, burlar, porque o firewall de aplicação não prevê que você poderia usar esse tipo de, por exemplo, isso daqui seria um sinal de menor, isso daqui é o que você passaria, né, já no URL encode para ele. Então, assim, ele acaba não prevendo. Então, isso aqui, por exemplo, para você tentar explorar um cross-site scripting da vida, você usaria isso daqui. Muitas das vezes, né, você tem um firewall de aplicação identificando, né, sinal de menor, sinal de maior, né, mouse over, enfim, ele pega algumas expressões script, né, então você poderia encodar todos esses tipos de caracteres, né, que a gente conhece hoje, usando esse tipo de encoder, e aí, no caso, esse firewall de aplicação acaba não pegando. Para aspas simples, para SQL injection, por exemplo, né, a própria palavra select você poderia, né, pegar e encodar também. Então, assim, até coloquei em um site aqui que você escreve mesmo na sua linguagem, ele te dá um encoder de qual que é, né, nesse tipo de encoder, e ele acaba aceitando esse tipo de caractere. Ele não reconhece, né, na hora que esse aqui ele mostra para você como se fosse uma imagem do caractere de sinal de menor ou sinal de maior ou aspa. Ele não é mesmo a aspa, mas aí na hora que chega no servidor ele interpreta como aspa ou como sinal de maior ou menor. Então acaba bypassando o firewall de aplicação. Só uma pergunta, todo mundo sabe o que é Zero Day? Massa. Dá para vender, fazer um dinheiro com isso daí. Bom, tem as análises sandbox também, né? A gente acaba, hoje tem esse sistema de análise dinâmica, né? Acabou popularizando bastante, então as pessoas estão navegando na internet, tudo que passa, esse sistema joga para uma máquina virtual e tenta analisar, né, para ver se aquilo lá faz algo malicioso, mas existe sempre essa briga de como tentar burlar esses sistemas que tem hoje, né? Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? Um é identificar, você criar um malware, né, que você vai usar num ataque de engenharia social e você tem esse tipo de mecanismo na frente. Você criar um malware que tenta identificar se está no ambiente virtualizado e de repente não rodar, né, dentro do ambiente virtualizado, então ele simplesmente, na hora que vou rodar lá, ele não faz nada, mas na hora que a máquina rodar, faz. Né? Você pode mandar malware modular também, então você simplesmente faz um malware, né, que um primeiro pacotinho não faz nada de específico que dê ideia que seja malicioso. E aí depois esse pacotinho vai recebendo outros pacotes,
né? E aí esses pacotes sozinho também não faz nada de malicioso, mas na hora que você junta tudo na máquina do cliente, vira um negócio malicioso. Então essas ferramentas acabam tendo dificuldade, né, para remontar esses tipos de malware. O uso de sleep é até meio fácil de detectar pelas ferramentas, né? Então essa ferramenta ela fica lá 10, vamos imaginar, 10 minutos, não fica tudo isso, mas vamos imaginar que fique 10 minutos em pé. Você faz o seu malware começar a fazer coisa só daqui 15 minutos. Então o cara baixou, executou, daqui 15 minutos ele vai começar a fazer alguma coisa. Então, né, essa ferramenta, como ela não pode ficar tanto tempo esperando algum tipo de ação do malware, né, aí ele acaba ignorando. Aí, como essas ferramentas começaram a identificar esses slips, então, assim, era um negócio que dava até para identificar meio que fácil, o que você pode fazer é fazer uma função que não faz nada, mas que consome muito tempo de processamento. Então, vamos imaginar, você quer calcular o pi, você fala assim, eu quero calcular os primeiros 10 mil números, os primeiros 10 mil pis, sei lá, número primo, sei lá. E aí você vai, ele começa a calcular, e fica fazendo coisa que, na verdade, não está fazendo nada. Daí, na hora que chegar atingindo o seu target lá, aí fala assim, então beleza, agora a partir daqui eu pulo dessa função e vou para uma outra função que faz, de fato, alguma coisa maliciosa. Então, assim, são formas de você estar tentando quebrar essas análises dinâmicas, porque eles não podem ficar esperando tanto tempo para dar o veredito se vai liberar ou se não vai, ou até para ficar analisando, até porque tem coisa chegando. E também tem outros que você pode fazer esperar por interações do usuário, de repente um clique de mouse, uma entrada de teclado. Isso daí até algumas dessas ferramentas acaba, né, simulando o clique, simulando digitação no teclado para tentar burlar esse tipo de malware, mas a questão da função é um pouco mais complicada. Acho que passou tudo. Não, passou não. Bom, então a realidade dos ataques é que 6% dos testes de intrusões a gente identificou senha padrão, né, ou sem senha, então isso aí acontece muito, né, então assim, apesar de a gente estar falando de pentest atual, né, são coisas muito antigas, mas que ainda acontecem nesses ambientes, principalmente nos ambientes maiores, né, às vezes, né, tem área comercial que fala assim, puxa, vamos dar um pentest para o cara num servidor, e fala assim, puxa, fala para o cara então, já dar para uns 10, porque é mais fácil a gente pegar 10 e conseguir achar um problema e ganhar acesso do que ele dar a gente conseguir naquele só, né, achar problema e conseguir mostrar um teste legal. Né? Então, o aumento do escopo também facilita bastante a vida do atacante. Né? As aplicações antigas, como eu comentei, muitas das vezes tem servidor que está esquecido, né, dentro do ambiente do cara e por conta disso não tem patch, não tem nada na frente dele. Né? Diretório compartilhado, às vezes quando a gente vai fazer teste interno, a gente acha muito diretório compartilhado com informação confidencial, ou às vezes backup de servidor, que daí você tem credenciais de acesso, tem backup de banco de dados, que tem um monte de coisa em texto puro. Então, assim, né, esse tipo de coisa é que, na verdade, eu acho interessante de mostrar no pentest. Coisa que talvez um usuário normal da rede conseguiria pegar. Um usuário normal consegue acessar um compartilhamento e consegue ir lá e identificar um usuário, uma senha no servidor e ganhar acesso nesse cara. Então, assim, normalmente eu tentaria buscar esse tipo de coisa no começo. Pass the hash é um tipo de ataque que ainda funciona, né, que é, na verdade, você passar o hash, ao invés de você passar, né, a senha mesmo, então você passa o hash e, dependendo da configuração do Windows, né, que por padrão aceita, né, um NTLM versão 1, por exemplo, né, você consegue passar esse hash, então você não precisaria quebrar a senha. Por mais difícil que seja a senha do cara, você passa o hash e ele autentica você com um hash. Isso aí ainda funciona muito. Para aí, Joaquim. Funciona muito. Porra. E as questões de injeção em aplicação, né, que a gente até comentou. Né, não daria para a gente ficar discutindo, né, ficar mostrando todos os vetores de ataques e todos os tipos de SQL injection, command execution, por exemplo, né, que não teria que ser um treinamento, sei lá, de 5 dias. Então a gente está, na verdade, abrangendo aí as questões das aplicações que hoje os pentests acabam caindo muito em aplicações. Bom, aqui tem até uma tela aí do Metaxploit mostrando um exemplo, né? Aqui dá até para ver o tipo de módulo que foi usado, que é um problema com senha padrão de Tomcat, né? Na verdade, ganhei acesso num monte de Tomcat na rede, eu tenho uma listinha aqui, nem sei quantos são, mas é um pentest interno, mas na verdade o servidor de aplicação dele estava tudo sem senha. Né? Então, aí, na verdade, senha padrão, né, de Tomcat. Então, fiz deploy,
do Matterpret, que foi até que ele pediu para ele explicar, que isso daqui é tipo uma backdoor, que permite executar comando dentro da máquina já, tipo um pivot mesmo, que foi palestra de 2006. Em memória. Pode passar aí. Um outro exemplo, citando, né, essa questão aqui, né, problema de SQL sem senha, isso daí acontece muito também, com SQL sem senha, você consegue ganhar acesso ao administrador na rede, né, isso aqui é uma rede só, então assim, tinha um monte de SQL sem senha dentro da rede do cara, né, e aí você ganha acesso no banco de dados, executa como administrador, aí você ganha acesso como administrador na máquina, né, e de dentro da máquina você acaba. Aí você tenta pegar senhas, fazer ataque de pés de hash para outras máquinas, enfim, dá para fazer muita coisa com esse, pegar código-fonte das aplicações, né, senhas do banco de dados, enfim. Mais nessa questão de realidade de ataque, né, assim, a gente tem alguns ataques, né, para mostrar que as coisas simples funcionam, né, a gente tem a questão do phishing, por exemplo, na RSA, né, no ataque na RSA, eles acabaram fazendo phishing, né, onde o título era recrutamento, né, plano de recrutamento de 2011, mandaram como se fosse, né, para o pessoal de RH, né, e eles usaram o Zero Day no Adobe, né, e o pessoal clicou e abriu usou o phishing, abriram, clicaram e o pessoal conseguiu ganhar acesso na rede e saiu normal na rede deles, né, via callback mesmo, fez callback para fora e não teve nenhum tipo de bloqueio. E na Neiman Marcus, que é uma outra rede, né, de lojas lá nos Estados Unidos, né, isso daí o pessoal fez também, usou um tipo de ataque, mas o mais interessante disso daí é o que o porta-voz da empresa falou. Né, ele disse que o ataque foi sofisticado porque o malware ficou instalado um tempão lá dentro por mais de 8 meses. E ele falou que o ataque era sofisticado porque o malware, né, que foi instalado, né, usava o mesmo nome de um processo que eles têm lá, que é da ferramenta deles de cartão. Então, assim, aí o pessoal aparecia nos logs, só que o pessoal achava que era a própria ferramenta rodando. Então, assim, por isso que ninguém tomou nenhuma ação. Então, assim, qualquer vírus faz isso daí, né? Assim, ele vai lá, já copia o nome de processo. Quantos vírus que não tem com service.exe rodando por aí, né? E o cara falou que era ataque sofisticado. A solução de segurança até funcionou, alertou, mas como era o mesmo nome do processo, ele falou, não, é a minha ferramenta, está gerando um falso positivo. Bom, tem a questão do Stuxnet, né, que é um ataque avançado, mas também, né, a engenharia em si é simples, mas um problema crítico que deixou os caras ganhar acesso, né, a trocar os parâmetros lá de rotação da centrífuga foi um negócio tonto também. Por quê? Porque a Siemens ela tinha uma ferramenta, né, a ferramenta deles da escada, eles têm uma senha chumbada, né, tinha uma senha chumbada, né, no banco de dados e a aplicação usava aquela senha. Então o que aconteceu? Foi um cidadão, né, que tinha uma ideia de segurança e falou assim, ó, Siemens, né, ele foi no fórum lá da Siemens e falou assim, ó, eu troquei a minha senha do banco de dados, né, só que a minha aplicação parou de funcionar. Né? Aí o pessoal da Siemens, ele postou, na verdade, no fórum em russo e no fórum em inglês. Aí o cara da Siemens pegou e falou assim, puxa, tipo, e aí a conversa ficou no inglês. Ele falou assim, puxa, você não pode pegar e colocar essa senha aí, né? Você não poderia trocar, então o negócio não funciona se você trocar a senha. Aí o cara falou assim, puxa, tipo, eu vou ter que reinstalar tudo de novo, então assim, você não pode me passar a senha para eu poder colocar a senha de novo, então, que daí eu vou lá e seto a senha e o negócio volta a funcionar. Daí o cara pegou e passou a senha no fórum. E aí o pessoal da Siemens foi lá, tipo, os caras também eram da Siemens, mas o cara da Siemens foi lá e falou assim, puxa, tipo, essa senha não podia ser passada, e apagou. Só que o cara passou no fórum russo também. E aí o do fórum russo o pessoal esqueceu, ficou lá, até tirei um screenshot, tá aí. Aqui é a senha, aqui tá ruim de ver. Mas na verdade tem usuário e a senha. Então, assim, por uma besteira também que, na verdade, foi um dos principais, né, problemas que teve para você conseguir alterar mesmo e fazer esse ataque aí contra os... É interessante ressaltar porque a sofisticação desse ataque, Stuxnet. O cara sabia quem fez, não sei quem fez, o cara que fez, ele sabia que, ou seja, quem foi o atacado? Foi o Irã, ponto final, o Irã. O Irã tem um programa nuclear que é uma incógnita até hoje para todo mundo. Só que é de conhecimento geral que para você fazer uma bomba atômica, alguma arma atômica, você tem que enriquecer urânio. O que é que eles sabiam? Sabiam que, bomba suja, sabiam que
essa usina usava uma centrífuga X, que era controlada por esse sistema da Siemens, sei lá como eles falam essa porra. Siemens, sei lá. Filho da puta. E sabiam disso. Sabendo isso, eles fizeram simplesmente uma engenharia social, uma engenharia muito, muito complexa, muito foda. Por quê? Porque essa usina ela tinha air gap, ou seja, ela não é conectada na internet. Tá ligado? Não é conectada à internet, não é conectada a outras redes, não tem nada. Simplesmente os caras fizeram a engenharia, colocaram essa porra desse malware no pendrive, fizeram alguém levar esse pendrive para dentro da usina e para que aos poucos, a ideia era o quê? Que aos poucos alterava a rotação das centrífugas, alterando a rotação das centrífugas, o urânio nunca ia ser enriquecido ao nível, a porcentagem que eles queriam. Ou seja, também tinha físico, tinha espião normal, espião tradicional atrás. Foi um ataque muito foda, velho. Foi um ataque, palmas pros caras, velho. Foi foda, Alguns falaram até que os caras foram num evento de escada e largaram o pendrive lá. largaram, E os mané pegaram e espetaram lá. Viu como é que funciona? E lembrando que, apesar de todo esse conhecimento, essa logística por trás, foi uma senha default que fudeu os caras, velho. Bom, outra coisa também que funciona, né, assim, a gente tem falado de coisas simples, né, tipo, a questão de reuso de senha acontece muito. Às vezes a gente pega uma senha de um sistema, né, e funciona em outro sistema com o mesmo usuário do cara, né. Aí aqui, assim, eu fiz um sisteminha até que fica varrendo o Pastebin, né, e eu fico pegando usuário e senha que a galera fica postando lá. Então, assim, putz, isso aqui num dia foi o que pegou, assim, aqui tinha um monte de senha, aqui também tem um monte, aqui tem 2.400, assim, na verdade, essas informações públicas, tipo, tanto de Twitter, de Facebook, dessas Pastebin da vida, você pode também estar usando durante um teste de intrusão, né? Assim, acho que essa questão de conhecimento, de levantamento de informação é um negócio que você, né, se você fizer bem feito, vai te ajudar muito durante o teste de intrusão. Aí agora a Valestra vai dar o segundo Zero Day para você fazer o seu próprio Stuxnet. Bom, isso daí é uma outra ferramenta que tem um problema de design até, mas te deixa fazer SQL injection. Não é um problema de design, mas te leva a injetar comandos dentro do banco de dados. Que é o nome da ferramenta é essa é Kava Integrator aí. Ela é para controlar também sistemas de distribuição de energia. E se você vê essa aplicação, olha só o que os caras fazem. Ele fala o tipo de sistema que é. Tipo, a função é igual a SQL, né? E aí o cara vem aqui, ao invés da aplicação pegar e simplesmente fazer isso daí, o cara passa todo o comando SQL aqui, ó. Que bonitão. Se você vier aqui, você trocar o comando, você vai executando tipo, outros comandos dentro do servidor. E assim, os desenvolvedores deles são super criativos, que tem outros problemas também, que o cara, na hora de gerar o relatório, por exemplo, ele pega, ao invés de ele simplesmente mandar o dado, manda o dado via método put, o put cria um arquivo lá no servidor e depois ele faz download desse arquivo. Então, assim, se você mudar o valor aqui, você já faz acesso a backdoor lá dentro. Então, assim, o pessoal é bastante criativo desse coisa, né? A questão de arquitetura deles ficou bastante bagunçada. Se pegar esse software aí, vai ter bastante diversão. Não é Oracle, não. Mas isso daí é até para falar que, assim, às vezes a gente acaba fazendo alguns testes que a gente acaba encontrando com ferramentas comerciais e às vezes a gente analisa essas ferramentas comerciais e acaba encontrando algo que às vezes é até maior, né, e acaba abrangendo mais do que, na verdade, aquele próprio cliente, né? Então, aí você reporta para o cliente reporta para o fabricante vai lá, corrige. Então, assim, às vezes demora muito mais do que simplesmente aplicar um patch ou alterar uma configuração dentro do cliente. E aí tem... o que eu já, por fim, né? Por fim, tem que fazer o relatório, né? A parte chata de tudo. 1h30. É 1h50. Depois de todo esse divertimento, toda essa alegria, você tem a parte chata. Aí você lembra, caralho, escreveu o relatório. Certo? Essa parte é muito chata. Mas foi o que o cliente comprou. Então vamos ter que ter um pouquinho de paciência aí. Assim, o que eu recomendo é trabalhar com 2 tipos de relatório, seja um técnico e um executivo, ou um único relatório que separe os dois de uma forma bem simples. Por quê? Porque, como eu falei, o executivo ele não quer saber se está rodando Linux, se está rodando Windows, porque ele nem sabe o que é Linux nem Windows. Porque ele tem um computador da Apple. Mas é interessante você saber
Você fazer essa distinção, por quê? Porque o cara que vai tomar a decisão lá em cima, ele é um cara que tem uma agenda complicada, ele não tem muito tempo para nada, ele quer ver só um resumo, qual foi o meu nível de exposição. Pô, pegaram minha base de cartão de crédito. Pô, ele sabe que isso é ruim. Então ele já sabe que vai colocar nas notas dele e vai lá, dar um tapa no cara de TI. Então, mas o cara de TI em si, ele tem que saber como resolver isso, técnico, ele tem que saber, pô, ele vai ser, normalmente a gente quando trabalha com empresa muito grande, essa parte de TI é separada de segurança. Então, o cara de segurança, já é um cara que tem um conhecimento mais um pouco específico, ele vai ser o cara que vai pegar um relatório, vai ver lá, SQL Injection. Ele vai chamar o pessoal responsável pelo desenvolvimento, por TI, vai falar, ó, tem um SQL Injection nessa variável, dessa aplicação e tal. O cara do desenvolvedor, ele já vai pegar aquilo ali e já vai saber onde vai resolver. É importante lembrar que, pô, achou, assim, quem está fazendo pentest, achou um, explorou, legal. Pode ser que a mesma aplicação tenha várias vulnerabilidades. Então, o cara vai ter que ficar um pouco mais atento aí. Ou seja, então é sempre importante fazer 2 relatórios, um bem técnico e um bem executivo. Lembrar de escrever bem, né, porque ninguém tem que ler besteira dos outros. Usar um template único para deixar uma coisa formal, uma coisa bem, como eu te falei, para um relatório não ter diferença de um consultor para outro, até porque um ano você pode fazer, outro ano pode ser outra pessoa da sua empresa. E o interessante é que demorou muito a chegar no Brasil foi a entrega do relatório via sistema. Ou seja, você não precisa mais estar criptografando um pendrive para mandar o relatório para o cara vai pegar o pendrive, aí vai ligar para você dizer a senha, você vai falar a senha, ele vai falar, não, mande por e-mail, você manda por e-mail, aí ele não consegue, já trabalhei assim, é ruim demais. Então, gasta aí um tempinho desenvolvendo seu sistema, faz a entrega, se já dominar línguas estrangeiras, faz uma opção em inglês, uma opção em espanhol, uma opção em português, e por aí vai. Oi? Faz o pentest. Conclusão, é isso aí, vocês viram. Assim, acho que se alguém tiver alguma dúvida, a hora é essa, certo? Vou estar aqui hoje, amanhã, e hoje e amanhã, pode me abordar aí, que a gente vai ali tomar uma, que é de graça, toma uma ali, e pode trocar ideia bem de boa. Agora já pode Ou seja, tomar. Hoje é a hora de arriscar, né? Se quiser perguntar alguma coisa. Para mim ou para o Balestra pode dar emprego para vocês, eu ainda não. E aí tá os meus contatos. Quem quiser me mandar um e-mail, pode mandar. Se quiser tentar um ataque de phishing, vai se fuder, porque eu vou abrir dentro do Google mesmo, tem um Google Proxy. Então, você pode me mandar um tweet, alguma coisa assim. Assim, sem brincadeiras, eu sou super acessível. Quem quiser mandar alguma dúvida, um questionamento, qualquer coisa, só falar. Dinheiro também. Qualquer coisa, dinheiro a gente não tem. Se quiser mandar, tem, mas se quiser pedir, dá não. Então, acho que é isso. Acho que deu para passar uma ideia do que é pentest antigamente e o que é pentest em sua essência. Em quase 2 horas, agradecer que vocês vieram, não saíram da sala. Pô, foi legal pra caralho. Acho que foi a primeira vez que... Foi a primeira vez que eu vi as pessoas no início aqui até o final. Então foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou aí. Qualquer coisa, manda e-mail também. Eu adiciono aproveita que eu tô aí. Valeu, galera. Valeu.